ficaram marcados na nossa convivência? O primeiro deles foi... Você quer água? Não, obrigado. A gente indo pro nosso churrasco de calouros. E aí eu não te conhecia direito. Eu não conhecia quase ninguém direito, né? Eu era uma menina bicho do mato. E aí a gente tava comendo um chocolate. Esse chocolate caiu. Começou a chover. E esse chocolate caiu no meio da lama, assim, ó. Da beirinha da estrada. E tu pegou o chocolate da lama e comeu. Falei, meu Deus do céu, esse cara é muito louco. Daí começaram os episódios. Tu comeu giz na sala. Aí tu botou fogo num violão uma vez. Cara, Meu Deus, só tem episódio de tu muito todo louco, mundo muito que me encontra, doido. que não me vê faz muito tempo, fala, cara, eu lembro de ti que tu comia barata. Barata! Eu lembrei disso. Tu comia tinta de parede, que tu fazia aquela... Comeu barata uma vez. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino é muito doido. Mas foram esses episódios que me marcaram contigo. Que doido, né? É, na verdade... Mas que bom, e acho que são memórias boas. Memórias da nossa época de faculdade, que era maravilhosa. Ou época boa. Tá louco, muito bom. Eu lembro daquela época, assim, com muita, eu posso dizer, liberdade, porque foi uma época, sabe, todo mundo... Primeira vez que eu fui realmente morar sozinho, num lugar onde eu fazia o que eu queria 24 horas, tá ligado? Então, tipo, eu já tinha morado, assim, tinha ido fazer uma viagem, mas acho que foi depois da faculdade. Mas a faculdade foi a primeira vez que eu morei sozinho, por um tempo, assim, mais longo e que eu fazia o que eu queria. Então, ali foi, tipo, o meu very hard, acho. A primeira fase very hard da minha vida, assim. Mas, quanto tempo faz isso? Ó, que eu... Bom, falando aqui, ó, tá já valendo aqui, hein? Tá valendo. Hoje tá aqui Jaqueline Mandelli, Uhul. De Timbé do Sul para o mundo. direto de Timbé do Sul. Então, na verdade, a gente fez faculdade juntos de engenharia de materiais na Universidade Federal de Santa Catarina e começou em, acho que 2005. E eu fui embora, eu não terminei, óbvio, né? Eu acho que eu fui embora de Florianópolis em 2008, uma coisa assim. Eu tava tentando lembrar quando tu foi embora, eu não consegui Então, lembrar. eu lembro que eu tava já fazendo... Mas tu tinha largado a faculdade já ou tu foi embora só depois que tu... Então, foi assim, eu tava na faculdade, aí eu tava o quê? Acho que indo pro 4º ano, alguma coisa assim, e eu já tava fazendo estágios. Nossa, tu fez bastante, na verdade. Pô, eu fiz estágio, 2 estágios eu cheguei a Onde que fazer. tu fez estágio? Não Eu lembro. fiz estágio na Viste Escapamentos, lá, um dos piores. Muito bom. Não, é muito bom Mas olhar esses são esse os nosso melhores. passado, Hoje. porque a gente é muito diferente hoje, né? Outras pessoas. Caralho, essa era trash. E... e o outro que eu fiz foi na Eletroaço Autona, que era uma fundição. Que todo mundo queria, porque pagava bem o estágio. Não só isso, era animal. Era animal, Parecia né? que eu trabalhava Era no animal. inferno. 60 graus Exato. dentro da... Exatamente negócio. isso. Eu tive que aprender, olha isso, tive que aprender a desenvolver uma maneira de baixar meus batimentos cardíacos e isso eu levo até hoje na minha vida, de concentração pra não ficar suando o dia inteiro, porque eu lembro que eu descia naquele inferno lá, um monte de metal derretido, parecia um inferno, e suava, e a gente tinha que ir, porra, né, vestido, porque tem que proteger a pele, então era manga comprida, bota, capacete, protetor auricular. Ai, cara, meu, Eu fiz numa fundição também. Fez? Eu fiz na Wetzel, alumínio. em Ah, mas Joinville. essa aí é muito mais refinada, né? Não, mas era menor a temperatura. Mas eu lembro que a gente tinha um medidor de temperatura e colocava na parede para medir a temperatura e passava fácil dos 50 graus. O pessoal tomava soro. Tinha uns tanques gigantescos de soro que o pessoal que ficava na fundição, o pessoal de produção, tinha que ir lá de hora em hora tomar soro. Porque suava tanto... E era perigoso, você podia desidratar muito rápido. E o pessoal ia lá tomar soro e eu falava, gente, onde eu tô trabalhando? Imagina, hoje eu trabalho no LinkedIn, né? Como que alguém... não, óbvio, foi do água pro vinho. Mas como que alguém aguenta... Quanto tempo, na verdade, é a pergunta. Quanto tempo alguém aguenta trabalhando nessas condições? Eu lembro que ficava no sol, era fresco ficar no sol. Era maravilhoso. A gente saía de dentro da fundição, ia pro sol e era maravilhoso, era super fresco no sol. Eu falava, meu Deus, sol, muito quente. As pessoas não têm ideia do que é a indústria, né? Do que é trabalhar na indústria, numa fábrica no chão ali, o bagulho... Barulho, cavaco voando faísca. E nós, estudantes ali... Quando vê, passa uma peça gigante e arranca a cabeça fora, não sei, tipo, hoje Tinha umas histórias bizarras, o pessoal contava de morte, eu ficava apavorada, assim, eu falava, gente, é super
possível de acontecer, porque era muito perigoso. Muito Passava possível. eu não sei como é que chama aqueles tanques que passa o alumínio fundido, assim, ó, e passava eles saindo uns alumíniozinhos assim, sabe? Tipo, Alumíniozinhos. eu falava, gente, se esse negócio pega na pele, nunca mais. Sim, exato. Várias coisas que eu lembro que sem querer, às vezes, eu virava e batia com a cabeça num negócio que tinha tirado o capacete e fazia um galo enorme. Eu falava, caralho, meu, isso aqui não foi nada. Imagino que pode acontecer num descuido de verdade, né? Não. Mas isso é muito foda. A galera sem umas partes, assim, da mão, do dedo. Eu não sei se na Autona tinha, mas na Vetis eu tinha. Tinha um cara sem uma parte do braço, assim. Não, sempre é aqueles tiozinhos que estão na empresa há 15 anos, 20 anos, 30 anos. Que são da CIPA, porque você não pode demitir, porque aí o cara se machucou lá na Lógico, empresa, né? eles dão um aumento no salário e daí falam, tá de boa, né? Mantém ali pro Mal resto ele- da vida, antes que vá um processo trabalhista gigantesco que derrube a empresa. É, isso é foda. Eu quero falar um negócio de empresa, mas eu quero voltar à história de quando que eu abandonei a faculdade. Que eu não penso nisso muito, na verdade. Foi tudo tão rápido. Eu lembro que eu vim pra São Paulo fazer umas fotos. E aí, que eu tinha conhecido uma pessoa que me falou que eu devia ser modelo, o Anderson, que é o meu agente hoje. Nossa, sério, ele até hoje Anderson com a gente? Baumgartner, sim, Uau. ele é o dono da agência Way Model aqui em São Paulo, que eu tô até hoje. E aí eu vim fazer umas fotos e tal. Aí eu lembro que eu fiz umas fotos e tal, e no começo já rolou um trabalho irado. Pô, sei lá, acho que uns 8, 10 mil reais no trabalho. Eu falei, O quê? Eu vou ficar fazendo estágio na Autona pra ganhar R$1.000, 40 horas não, por não, semana. não, não, R$ 1.000 não. Eu pagava acho que uns 700 no máximo. E eu olhei e falei, caralho, que vida é essa? Eu na engenharia e tal. Aí vazado, nunca mais voltei. Mas foi foda, meu, porque eu tava numa vida muito massa. Eu tava num grupo de pessoas, amigos, né? Vários dos meninos que a gente andava no grupo. E eu fico pensando naquilo e, cara, de repente vazei, nunca mais voltei, nunca mais olhei pra trás. Caralho, hoje em dia aquilo ali é como se tivesse sido um sonho na minha vida. Todo aquele processo, aquelas coisas de ficar infernado na biblioteca, estudando, na madrugada, até... Caralho, meu, isso aí... Cálculo, física, o Berend. Cara, Medo do Fredel. Medo dos Medo, a gente diretores, tinha dos medo professores. dos Cara, tinha professor que professores. eles botavam terror, eles gostavam. Isso que é o foda, né, engenharia. Esses caras que são professores, que são não sei o que, eles intimidam os alunos, né? Eles meio que botam. Eu lembro daqueles problemas. Uma coisa que eu lembro, que eu sempre fui bom na escola, eu era muito bom na escola, tirava 9, 10, 8, 9, 10. Tipo, eu era o orgulho da mamãe. Cara, quando eu entrei na engenharia, eu só tirava 2, 3, 1. Minha primeira recuperação foi na faculdade também, imagina. Eu tirei média 9,8 no terceirão. Minha média geral foi 9,8. Eu chego na faculdade e pego recuperação de cálculo 1, que era tipo derivada simples. Eu falo, meu Não, Deus, cálculo 1 era limite aí, não não vou- tinha É, nem... exato, não tinha nem derivada. Onde é que eu não vou terminar a faculdade, né? Ferrou, não vou conseguir terminar. Mas foi a única recuperação, tudo bem. Malisca. Eu não sei como eu tô lembrando o nome dessas pessoas, porque essa caixinha é uma caixinha muito isolada na minha vida também. Muito pra trás, assim. Não... Tu já faz quanto tempo que parou de atuar na hora de engenharia? Imagina, eu fiz a faculdade, eu formei Tá, em primeiro, tu se 2010. formou. Eu fiz mestrado. Eu fiz mestrado em engenharia também, você acredita? Mas eu foi tava onde? super... E lá. Na UFSC também. Eu tava super, assim, sem saber o que fazer da minha vida. E aí, eu tinha feito um Depois que tu acabou o projeto- curso. Depois que eu acabei, eu tinha feito um projeto de TCC que estava envolvido com um projeto da França. Lembra do que era? Eu trabalhei com células, com biomateriais, umas coisas de polímero. Trabalhei com Giga na época. Ah, aquele professor de polímeros, eu lembro, carequinha, né? Muito boa. Muito gente boa. E um dos únicos que eu não tinha medo na faculdade. Era um clube do terror aquilo, né? Gente do céu. E aí depois tinha um projeto em parceria com a biologia e com a engenharia elétrica, com o pessoal da França, para fazer uma transferência de tecnologia para o Brasil. E aí um dos meus professores, que tinha sido, como a gente chamava, orientador, um dos meus orientadores, ele falou, que eu só preciso de alguém que fale francês. E como eu tinha feito um ano de... a gente chamava de Braftec, era o programa. Eu tinha feito um ano de engenharia mecânica na França, em 2009. Eu fui para lá, 2008 para 2009. Pô, que animal, hein? E aí eu falava francês. Daí eu falei, bom, se por ti tudo bem eu não terminar o mestrado, eu entro no projeto, eu ia ganhar bolsa, eu só faço a transferência de tecnologia, eu só queria morar fora de novo, eu não sabia o que ia fazer da minha vida, né? Falei, eu vou, não tem problema, mas a gente tá acordado que eu não vou terminar o mestrado, eu não quero ser mestre, não tenho a menor Ambição, vontade, ambição de querer ser professora, seguir carreira acadêmica, nem nada, pode ser, pode ser. E aí eu fui pra França, fiquei 6 meses lá fazendo o projeto, e a máquina que eles tinham comprado, aí eu fui aprender a mexer com a máquina lá.
Aí a máquina que eles tinham comprado no Brasil não chegava, porque, enfim, deu problema na área de compras, daí ficou parada na alfândega. Sabe como é que é a universidade pública, né? Meu Deus, sei. E aí eu falei, gente, eu não vou voltar pro Brasil, porque eu não vou ter o que fazer, eu não vou conseguir ensinar vocês sem essa máquina. Aí tranquei o mestrado, fiquei em Londres ainda um tempo, finalizei o ano em Londres, voltei pro Brasil, a máquina não chegou. Eu escrevi, fiz todas as aulas, porque daí falei, bom, não tenho nada para fazer, vou começar a fazer as aulas do mestrado. Fiz as aulas, escrevi a minha dissertação de mestrado, defendi e a máquina não chegou. Eu peguei meu diploma e a máquina não tinha chego. Tá, e podia? Tipo, fazia sentido? Sem ter a Não, máquina? mas eu não tinha nada pra fazer. Só teoria tu fez, então? Não, então, na França eu fiz toda a parte prática. Em 6 meses lá, eu tinha resultado suficiente pra fazer o mestrado, pra defender o mestrado. Pô, mas é foda, né? Eu já tive que... Bom, eu quero dizer, é foda se comunicar nesse nível em outro idioma, né? Nível técnico, Super, né? é Porque uma coisa é tu difícil. perguntar onde fica o banheiro ou como que eu faço pra chegar aqui. Outra coisa é tu entrar em detalhes sobre um projeto, algum experimento, alguma coisa. Difícil. E a literatura era toda em inglês. Então eu aprendi os termos técnicos em inglês, eu não fazia a menor ideia de como eles eram em francês. Mas eu tinha que falar em francês, porque francês não gosta de falar inglês, né? Como pode? Eles odeiam, tem raiva, né? Não, e eles falam com sotaque de francês, então você não entende Sim, absolutamente nada, né? Mas pra eles gostam que tu, pelo menos tente. Se tu chegar e falar inglês direto, eles fazem cara fechada. Agora, se tu tentar... eles olham e falam, então beleza, eu vou falar inglês contigo. Exato. Né? Eu tô ligado. Eu tive uma experiência super positiva com os franceses, eu nunca pude reclamar tanto da minha primeira ida quanto da segunda, mas todo mundo que vai pra França sem falar em francês tem uma opinião completamente oposta à minha. Fala que os franceses são super arrogantes, que não são receptivos, e a minha experiência com eles foi outra, mas porque eu falava francês. Choque cultural. Ou pelo menos tentava, né? Porque no começo, quando eu cheguei, eu não falava porra nenhuma. Imagina, fomos eu, a Kika, a Vika, Kika, nossa amiga, nossa Elisa. super amiga, e aí a gente ficava bêbada e começava a falar. Que eu nunca tomava vinho na França, né? Itália também. Não, Vai pro parque, a gente vê bebia a Torre Eiffel muito. tomando vinho, né? É, porque era muito barato. A cerveja, você comprava assim por menos de €1. Vinho rosé. Nossa, a gente bebia muito. Então a gente começava a beber e achava que falava francês, mas a gente não falava merda nenhuma. Então a gente no começo só ficava enrolava bêbado um e falava, enrolava. Aí quando a gente foi embora, os nossos amigos falavam, gente, a gente precisa realmente falar pra vocês que no começo vocês conversavam com a gente não entendia Confissões de nada. amigos. A gente não entendia nada, a gente só concordava com vocês e tal, mas a gente não entendia nada. Mas enfim, aí eu voltei e terminei o mestrado exatamente por isso, porque eu fiquei esperando a bendita da máquina, daí ela voltou, e eu fiquei mais 3 meses com o pessoal lá fazendo essa transferência de tecnologia, e aí, no final das contas, até sou mestre em engenharia, olha só. Porra. Então eu terminei e saí de lá em começo de 2013, eu defendi Então tu ficou meu 8 anos mestrado. dentro daquela... Uau, 8 anos. E sabe que eu voltei recentemente, faz 1 ano, um pouco mais talvez. Eu fui Nostalgia. eu fui numa palestra, fui dar uma palestra sobre LinkedIn, num evento que o pessoal da engenharia de produção estava organizando, e eles estavam chamando várias empresas. Na verdade, era uma tentativa de conexão entre a universidade pública e as empresas, porque a universidade pública ela ainda é muito distante, né? São poucos os cursos que têm essas iniciativas. A engenharia tem bastante até. Lembra que a Embraco tem um super investimento, tem laboratórios super modernos e tal, mas são poucas. E quando eu morei fora na França, eu percebia como isso era forte e como isso se traduzia em muita modernidade para a universidade. Porque aí você tem um investimento de uma empresa que tem interesses em projetos. Exato. E aí eles aplicam, colocam uma grana, compram. A gente tinha, lá na universidade onde eu estudei na França, o MEV, eu podia usar a hora que eu queria. Lá na Microscópio eletrônico. Isso, o microscópio de varredura. É porque tem gente que não sabe o que é MEV. Isso, o microscópio eletrônico Varredura. de varredura. Isso. Nossa, é muito técnico isso, né? Muito. E aí, na UFSC, você tinha que agendar com 1 mês de antecedência para Eu conseguir lembro, fazer uma eu lembro, análise. Era bizarro. Nossa, eu lembro que o microscópio eletrônico era tipo a parada mais foda. Isso, Exato, tipo, meu Deus do céu, era um monumento, né? Na Malisca e tal. E nas precisava aulas de preparar muito a caracterização, peça para poder amostra observar. com Mostra ouro, isso, com ouro, isso. E aí lá você usava a hora que você queria. Era um negócio bizarro. E tinha uma pessoa para te capacitar para você usar o microscópio. Mas exatamente porque tem essa ligação, né, entre a universidade pública com as iniciativas privadas. E aí eu fui fazer essa palestra e quem abriu foi, sei lá, o reitor de sei lá o quê. Martim, uma desconexão com a nossa linguagem moderna hoje, assim, o cara falando... Careta, usando um palavreado super formal. Querendo parecer importante. Isso, numa didática que não pegava, assim, as pessoas não engajavam. Eu falei, gente, eu fiquei neste mundo por 8 anos e eu não conseguia ter essa visibilidade, né? Hoje, vivendo no mundo corporativo,
e entendendo um pouco de como funciona o sistema aqui fora, eu vejo como a universidade está atrasada. Nossa, a gente precisa evoluir muito, assim, não só nessa questão de tirar um pouco desses dinossauros ou fazer com que eles se reinventem, né? Esses professores que estão lá dando a mesma aula há 30 anos, na nossa época, lembra aquelas apostilas que a gente tirava xerox lá no xerox do Marcelo? Eu lembro, meu. Aquilo lá... Cara, o que era aquilo, né? Ninguém se reinventa Tinha com que tirar aquilo. xerox de um livro de, sei lá, 4.000 páginas. Cara, que desperdício de papel, né? Não, um negócio muito desconectado, assim... E aí você vê as matérias também, não são matérias que te ensinam a viver o mundo aqui fora. Não, né? exatamente. Assim, é muito desconectado. Hoje tem gente, inclusive várias empresas, eu acabo falando muito sobre recrutamento, né? Porque é o meu mundo dentro do LinkedIn. Tem empresas hoje abrindo mão de contratar gente que tem faculdade, porque os caras que são desenvolvedores, que são esses super fudidos, que são autodidatas, eles não estão nem aí para fazer faculdade. Cara, eles vão ficar 5 anos colocando o tempo deles e a energia deles numa coisa que não vai trazer retorno, porque às vezes você estuda algo que você nunca vai aplicar, mas você tem que cumprir com uma disciplina. E aí hoje as empresas estão até abrindo mão de contratar um cara que não tem faculdade para contratar um cara que é foda, que é autodidata, que vai chegar lá e vai desenvolver tudo que eles precisam do aplicativo tal, na linguagem tal. E é isso, cara, porque a gente na faculdade está muito atrasado, a gente realmente não conseguiu se conectar ainda com a evolução que o mundo tá correndo. Eu acho que lá fora a gente já deve ter muito mais evolução nisso, mas no Brasil, nossa, a gente precisa correr. É triste, né? Atrasado. Bom, eu não terminei a faculdade, mas eu lembro quando eu entrei que eu achava que sabia alguma coisa, mas na verdade tu entende que tu é burro, na verdade. Assim, quando acaba a faculdade, que tem que se deparar com algum emprego, alguma empresa e na verdade tu não tá capacitado ainda. Não. Só tem o conhecimento básico para não ser um idiota dentro do meio da empresa. Ele tem que só com o que sabe é o básico. Não sabe o que tem que fazer. Tu começa a aprender na prática. Exato, assim. é como se tivesse aprendido o idioma para se comunicar ali dentro. Uhum. E, pô, mas voltando ao que tu falou das apostilas, tudo isso, eu tava pensando numa coisa com relação quando eu ia falar contigo, eu sabia que eu ia falar sobre universidade. E, cara, tu ficou mais tempo que eu, e eu lembro que quando eu saí, ainda a metodologia de estudos tinha que ir na biblioteca, rezar pra ter o livro lá, rezar. Em alemão ou em inglês. Exato. Os melhores, né? Muitos em alemão. Se não tivesse, a internet tinha pouquíssimos recursos. E não tinha smartphone como hoje todo mundo tem. Então, tipo, basicamente acho que a gente foi a última geração a realmente fazer esse metodologia old school de se reunir na biblioteca, ficar fazendo problema, e um pega o livro de não sei quem, e um sabe falar um idioma, traduz pra mim, e o outro... É verdade. Sabe? Tipo, hoje em dia, eu imagino, se eu fosse um adolescente ou um adulto, não sei, dependendo da idade, que tá entrando na faculdade hoje, não ia ficar indo pra biblioteca. Eu ia na internet, tem tudo, tem vídeos. YouTube, gente. Preciso YouTube ver é uma fonte reação inesgotável. química de ferro fluido com não sei o que, bota ali um vídeo, tem, plau, de várias fontes. Naquela época era uma coisa que tu tinha que acreditar no que alguém falava. Isso que pra mim era uma das coisas mais fodas da engenharia de materiais, que a engenharia de materiais tu tem que lidar muito com composição, com estrutura, as coisas de tamanho que não dá pra ver. Então, óbvio, como a gente tá falando, microscópio dá pra ver, mas não dá pra ver o que a gente estuda, que é interações atômicas e coisa minúscula. Então, tu basicamente precisa acreditar. É que nem uma religião, sabe? Não, eu tenho fé que isso é assim. Óbvio, tu tem provas. Essa estrutura CFC, ela é desse jeito. Exato. Eu acredito. E CFC era o quê? Cúbica. Ah, para, Cara, né? eu te fudi agora, hein? CCC, só sei que é CCC e CFC, não lembro de mais nada. Caralho, Nossa, meu Deus. Pega o Callister lá pra gente dar uma... Então, esses dias eu tava fazendo uma limpa lá numa biblioteca e achei esses livros. Mas eu tava pensando isso, cara, eu acho que a gente foi a última geração a usar esse estilo old school. E, pô, hoje em dia, calculadora, aquelas calculadoras científicas. Eu lembro que tinha que comprar aquela calculadora cheia de funções. Cara, hoje em dia no celular eu tenho uma calculadora que faz tudo que tu imaginar. Tu baixa o app. Mais um pouco. Então, é muito doido. Nossa, é desumano. Sabe que a minha Dinda, minha madrinha, ela se aposentou e decidiu entrar na faculdade de novo. E eu achei ótimo, assim, porque aí eu consigo me conectar e entender um pouco do... O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo letras italiano. Nossa, então, que charme, hein? Então, ela conectou com uma coisa que ela gosta e tá super empolgada. E aí a gente tava conversando, esse final de semana ela tava aqui, ela faz na UFSC também. E aí ela tava comentando... Eu acho uma coisa... Abrir um parênteses aqui, acho uma coisa super legal. A universidade
apesar de ainda retrógrada em várias coisas, ela te traz vários pensamentos, assim, não quero dizer alternativos, mas assim, ela tem estuda várias teorias feministas. Sabe, umas coisas que você, na verdade, quando você está inserido na universidade, você é um pouco disso, né? Assim, você tem essas discussões dos porquês e tal, que a gente perde um pouco quando a gente vai para esse mundo corporativo. E aí eu falei, nossa, minha Dinda de quase 60 anos, né, falando sobre essas temáticas, eu achei super legal. Mas voltando aonde eu queria chegar, ela estava me mostrando no YouTube vários canais de pessoas ensinando italiano no YouTube. Então, assim, ela falou, eu fico almoçando, daí eu coloco... É como se fosse um podcast, mas ela tá vendo em vídeo, né? É uma videoaula. É, uma videoaula. Eu falei, gente, na nossa época, imagina, a gente não tinha esses recursos. Apostila e era lá uma naquele... metodologia caretona. Não, tô ligado. Super. E aí tinha que ficar gastando horrores de dinheiro tirando xerox pra um livro que você ia usar um trimestre e depois nunca mais ia usar. Não, e aprende aquele idioma duro, sabe? Tu não aprende aquele idioma popular, aquele... Se aprendeu, por exemplo, imagina uma pessoa que aprende português no apostila. Vai vir aqui no Brasil e vai falar, oi aí, meu irmão, beleza? Como é que tá? Não vai entender. Olá, Merda. gostaria de jogar capoeira comigo? Tá ligado? Tipo, cara, meu irmão, não tá ligado, entendeu? É outro idioma que a gente fala. Exatamente. Não. E aí eu falei, nossa, como hoje tem infinitas possibilidades de aprendizado, né? A gente tava numa época, eu acho que, não sei se a gente foi a última geração, mas com certeza uma das últimas claro. ali. Não, a gente óbvio, foi ainda dessa... tá transformando, mas é que eu lembro de muita dificuldade com algumas coisas de obter, por exemplo, sabe, literatura e comunicação e até as próprias ferramentas básicas como calculadora. Era realmente difícil de visualizar e de ter acesso. E às vezes a gente chegava e não tinha o livro. Alguém tinha pego o livro, né? Sim, sim. E aí você falava, meu Deus, e Fudeu. agora? Fudeu. Aí vai na biblioteca... Não, mas tinha a versão em mecânica. chinês. Daí tu pegava a versão em chinês lá pra ver os gráficos, né? Nossa, era muito difícil. O que, na verdade, nos conectava um pouco, né? Porque ia toda a Não, turma... animal, aí imagina. a gente ficava todo mundo estudando junto, assim, Eu pegando lembro. caderno um do outro. Porque essa fulana copiou tal coisa. Aí sempre tinha umas nerds, né? Óbvio, E a né? gente copiava das nerds. Eu era uma das nerdzinhas também, vamos lá, um pouco. Sim. Mas não tanto. Não, me perdi um pouco no começo de Floripa, porque era isso, né? Uma cidade de 5 mil habitantes, minha cidade natal, Timbé do Sul. Tá se entregando já, né? Onde todo mundo conhecia meus pais, minha mãe professora, meu pai vereador, então assim... Quantos habitantes tem Timbé do Sul hoje? 5 mil. Ainda? 5 mil. Ah, deve ter menos agora, né? Eu não sei quando foi o último censo. Eu ia pensar mais, hoje em dia não desenvolveu? Não, ou- imagina, êxodo rural, a galera só tá A saindo. galera só saindo, nasce e tchau. Tchau, vou embora, não tem mais nada pra fazer aqui. Eu acho que deve ter menos de 5. Eu não sei qual foi o último censo, mas eu sempre falo 5 porque é um número redondo, facilita a minha vida. Exato, não. E dá pra ter uma noção também que é uma cidade pequena. Mas as pessoas daqui não têm essa noção. Elas não conseguem projetar o que é uma cidade de 5 mil habitantes. Não conseguem. Elas me perguntam se tem McDonald's na minha cidade. Eu falo, gente, pera. Mas isso é um ponto de Não diferença. Se tua cidade tem McDonald's... Semáforo. Não tem semáforo em Timbé do Sul. Por que teria um McDonald's? Tipo, tem 2x, saladas, uma pizzaria, a igreja. Pronto. Quando é eu era isso. pequeno, isso era uma referência. Naquela cidade ali tem McDonald's. Imagina, era um super evento ir pra Criciúma comer McDonald's. Criciúma fica a 1h15, 1h10 de Timbé do Sul. Caralho, Imagina, é uma viagem. Minha família ia até Florianópolis. Eu, quando eu era criança, me mudei pra Balneário Camboriú. E às vezes a gente ia pra Floripa, tipo um sábado assim, Pra pra comer comer McDonald's. McDonald's. Óbvio, McLanche feliz. Óbvio, pegar o brinquedinho. Isso, até lá pra pegar aquela porra de brinquedinho do caralho. Aquela comida que nem Que carne bosta. era, né? Quando eu vou no McDonald's hoje, que eu adoro, eu não sei porquê, mas eu tenho tipo uma tara, eu gosto de ir pra destruir. Não sei porquê, é porque pra mim me relaciona com o sonho de infantil, não sei o que é. Sim, tem uma memória familiar, assim, né? Eu vejo uma criancinha pedindo um McLanche feliz e o pai, tá bom, dá o brinquedinho. E aquele brinquedinho ridículo, podre. Eu falo, meu Deus, cara. Você sabe, hoje em dia eu não como mais carne, então eu não vou no McDonald's há muito tempo, já uns 2 anos pelo menos. tempo Mas faz? eu amava. Tu não come carne? 1 ano. Um ano. 1 ano. Mas eu amava McDonald's. Mas assim, sempre Big Mac. Eu sempre me arrependo quando eu pego outro lanche, porque eu amo demais o Big Mac. Clássico, é, Clássico. Aí eu falo, não vou testar tal. Aí eu falo, eu devia ter pego o Big Mac que eu amava tanto. Um dos menos ruins, né? Porque... Mas eu gostava, Não, é bom, mas eu achava não tem como maravilhoso. ir comer num lugar desses e não se arrepender na última mordida. Tu tá dando aquela última mordida, assim, bem melequenta, tudo papel molhado, assim. A mão inteira melecada, E aí né? tu tá mastigando e pensando, puta merda. Nossa, Pra que eu fui fazer isso? Exatamente. Exato. Hoje, com a consciência de alimentação que eu tenho, eu pensaria nisso. Eu não consigo mais comer. Eu não consigo mais comer um fast food, assim. Não, eu dá. como, mas eu me sinto mal no final. Não dá pra Mas mim, é não dá normal, é mais. normal. Talvez de larica, mas bem pouco. Mas eu não conseguiria ficar sem comer carne. Mas, enfim, não sei por que eu comecei a falar de Timbé do Sul.
Não, eu te perguntei Esqueci. quantas pessoas... 5 mil habitantes. Esses dias fizeram uma simulação de incêndio no meu prédio aqui, que tem 10 mil habitantes. Aí eles mandaram... Não, pera. Como que tem 10 mil 10 habitantes, não, 10 mil pessoas que trabalham no meu prédio, você acredita? 10 mil. Não, tá brincando. Não tô brincando. Então, fizemos a simulação de incêndio e depois o pessoal Tá, manda um pera. relatório. Quantos blocos? Tem um só. Como 10 mil? Quantos muita andares? gente, é muita gente. Nossa, 30, sei lá, tem muita... Caralho. É muita É gente. 1.000 ou 10 mil? Não, 10... Eu fiz a simulação de incêndio. Voltamos para dentro do prédio, o pessoal mandou um relatório com todo mundo que tinha participado. Tinham 8.500 participantes do... Só de participantes. Fora a gente que Tem não tipo tava no um prédio na grupo de hora. WhatsApp do prédio. Mas eu pensei, meu Deus, tinha um Timbé do Sul e meio fazendo essa simulação de incêndio. É bizarro pensar nisso, né? Caralho. Ah, lembrei que eu me perdi quando eu fui pra Floripa exatamente por isso. Porque imaginei, eu com 17, totalmente deslumbrada. Meus pais eram super conservadores. Hoje em dia são moderníssimos, maravilhosos. Também aprenderam na marra. Isso que é bom. Exato, né? Porque eu meti o louco, né? Ou vai virar moderno... Não. Meti o louco não. Na verdade, eu entendo muito bem, porque eu também forcei meus pais a evoluírem em vários aspectos, mesmo eles morando num lugar que é bem pra frente e tal, mas, sabe, pelo fato de viajar e realmente ter sempre sido bem livre e fazer o que eu tinha vontade de fazer, me aventurar nas coisas que eu queria fazer, eles, sabe, com o tempo foram vendo que isso era muito positivo e eles começaram a, sabe, abrir a cabeça, todas as coisas, isso, com relação a vários aspectos da vida. E, pô, às vezes, se fosse por eles e não tivessem tido essas experiências através de mim, eles tinham ficado naquele mundo, sabe? E no caso da tua família é muito pior, porque é uma cidade muito menor, a cultura já é bem mais, sabe, quadrada. Muito. Então, tu chegando e metendo louco e mostrando essa liberdade e vontade, e fazendo, não vontade, e fazendo o que tu quer fazer, tu deu um exemplo, e por isso que eles se transformam, porque eles falam, como eu gostaria de ter sido assim. Deles, né? Eu sou super orgulho deles. Eu tenho até dó dos amigos dos meus pais, porque eles ficam falando de mim o tempo inteiro. Meu filho ali tá no celeiro o dia Morou inteiro. na França, morou em Londres, agora mora em São Paulo, trabalhando no LinkedIn. Ninguém nem sabe o que é LinkedIn, mas, nossa, trabalhando no LinkedIn e tal. É difícil explicar onde eu trabalho. Então, mas fala disso, vamos falar disso, porque na verdade eu sei o que é LinkedIn, eu tenho desde 2011, deve ser, que eu fiz um LinkedIn. Olha só, que bom. Bom, Deixa eu perguntar se quem tá no exterior tá por dentro dessas paradas, porque aqui, aqui todo mundo só usa Insta. Aqui, né, poucas pessoas conhecem outros que são mais informativos, como Twitter, poucas pessoas conhecem essas que realmente tem maior propósito, sabe? O Instagram é mais... diferente, né? Cada um tem o seu objetivo, Tem né? gente que Sua nem proposta relaciona de nada valor. profissional com o Instagram, é puramente recreativo e puramente de brincadeira. E tem outras pessoas que, colocam a vida ali, né? Como se fosse um lugar para expor todo o trabalho. Mas eu acho que tem outras, como por exemplo o LinkedIn, que são especificamente para networking profissional, né? Mas não sei, tu tem uma definição melhor? Sim, não, com certeza. Assim, de novo, cada rede tem o seu objetivo, né? Aqui no Brasil, a gente tem 40 milhões de usuários já. O LinkedIn é o Brasil é o quarto país em maior número de usuários. A gente perde... Quarto? Perde só para os Estados Unidos. Imaginei que seria menos. Índia, China e aí já vem o Brasil. Também, a população do Brasil é monstra, né? Tudo aqui O brasileiro, ele é muito engajado com rede social, então isso funciona muito bem. Mas Tu lembra os do Orkut? brasileiros, eu lembro, mandava depoimento no Orkut. Caralho, isso aí. E só tinha no Brasil. Só tinha no Brasil o Orkut? Tinha em outros poucos países, acho que tipo Índia ou Turquia, alguma coisa assim meio louca. Eu posso estar falando qualquer merda, mas eu lembro que tinha poucos, mas os Estados Unidos não existia. Não, na verdade. Nos Estados Unidos era MySpace. E o Facebook muito forte na Europa. Eu lembro que quando eu fui morar na França a primeira vez, em 2008, ninguém conhecia o Orkut lá e todo mundo usava Facebook. E aí eu falei, vou entrar... Parecia muito estranho o Facebook naquela época. E hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. O Facebook pra mim também já tá bem ultrapassado. Ninguém mais usa. Mas daí quando eu voltei pro Brasil, aí eu já achei o Orkut muito ultrapassado. E aí comecei a usar só o Facebook. Porque o Orkut as ferramentas ainda eram muito... Não tinha os grupos eram legais, mas não tinha umas ferramentas legais, sabe? Você lembra que os grupos mudavam de nome? Não, os grupos Eu eram tipo, ficava puta. todo mundo ama a Jaqueline, né? Cada um fazia de si mesmo, né? O Martinho é o melhor. E as pessoas entravam, tipo, mas fudeu, os piores grupos, acho.
Mas assim, tinha uns grupos, tipo, super irados. Aí, de repente, o cara que tinha criado o grupo, ele mudava Mudava o o nome nome, completamente. Você falava, gente, mas eu entrei nesse grupo, sei lá, umas Tipo coisas... um canal do Mirk. Não, mas sei lá, vou falar uma super besteira aqui, sei lá. Eu dou pip. Aí você falava, mas eu não Pode entrei falar, pode nesse falar. grupo. Por que eu tô fazendo parte desse grupo? Daí você via lá, a pessoa tinha mudado o nome de um grupo que não tinha nada a ver com aquilo. Eu falava, gente, muito doido. Mas enfim. O LinkedIn, Vamos LinkedIn. voltando ao LinkedIn. Eu desvirtuo muitos assuntos, né? Não, fui eu que falei, Orkut. O LinkedIn, Mas aqui eu no acho de- que as pessoas elas não conseguem entender a magnitude, né, o potencial de alcance do LinkedIn. Com certeza elas não conseguem entender. Porque o algoritmo dessas outras redes, Facebook, Instagram, enfim, elas são usadas muito também para propósitos de trabalho. Então, quando você tem alguém lá querendo fazer uma publicidade, vender um produto, fazer um conteúdo patrocinado, o algoritmo dele te limita a uma determinada porcentagem. O LinkedIn não faz isso. Então, o teu poder de alcance dentro do LinkedIn é infinitamente maior. do que Limita em essas que outras redes. sentido? Por exemplo, se você faz uma publicidade dentro do teu perfil de Instagram, você vai conseguir chegar em, sei lá, 2% só daquele público segmentado. Eu não, talvez eu esteja falando percentuais não corretos, mas... Mas uma noção, por cima, assim. Assim, Estimativa, digamos, né? 2, 3% daquela população que você poderia alcançar. Vamos falar que você tem, sei lá, uma super blogueira que tem 1 milhão de seguidores. Ela não consegue falar com todo esse público que já segue ela. Ela vai falar com uma porcentagem. O algoritmo dela limita ela e não faz com que esse post chegue para todo mundo. O LinkedIn, ele não faz isso ainda. Pode ser que no futuro ele Mas o Insta não caminhe. fazia antes também, né? O Não, Insta ele antes foi aí era pra mudando- todo mundo. Isso, ele foi mudando bastante. Tanto que antes era em ordem cronológica, agora é por ordem de relevância. Eu gostava da enfim. ordem cronológica. Eu também. Mas tudo isso é para propósitos de business. Lógico, né? Então, lógico. quanto maior o engajamento, maior a probabilidade de você chegar mais longe com aquele post. E o LinkedIn é 100% de alcance. O Postou, todo LinkedIn mundo te vê. dá essa possibilidade. O LinkedIn te dá essa possibilidade. O algoritmo dele não te limita. E então, assim, para você produzir um conteúdo e fazer com que esse conteúdo tenha um poder de alcance muito grande, o LinkedIn é a melhor ferramenta, sem dúvida. Mas acho que o LinkedIn ainda vai mudar um pouco ao longo dos próximos anos, mas hoje ele é muito mais voltado para conteúdos de business mais corporativos, né? Então, por exemplo, pessoas da área de artes, cinema, ainda não Sério? tem isso, ainda não tem tanta relevância Ah, lá tá. dentro. Isso que eu ia dizer. Eu ia falar, é mais tipo industrial, Isso, tem administração, área de direito. finanças, Isso, de isso. legal. Então, assim, você tem algumas áreas que têm maior relevância. Hoje você já tem os influenciadores, os top voices, que acabam representando uma camada mais diversa, de assuntos diversos, mas eles não são a grande maioria. Mas o LinkedIn, na verdade, a primeira ação que as pessoas fazem lá dentro é se conectar. Então, realmente, ele é uma rede de networking. Ele te possibilita que você possa trocar informação com um cara do teu segmento, ou que tenha interesses em comum com você, que está do outro lado do mundo. E que se você não tivesse o LinkedIn, você nunca conseguiria trocar com esse cara. Tem grupos também, então, assim como tinha no Orkut, lá também tem grupo de tudo que você possa imaginar. E aí é um ótimo espaço para você se conectar com essas pessoas. E a segunda coisa que as pessoas mais fazem é buscar informação. Então, hoje a gente tem vários criadores de conteúdo. O próprio LinkedIn tem se tornado... faz uma curadoria super precisa também de conteúdos que estão em alta no mercado para posicionar os usuários. No cantinho direito, assim, você começa a ver, tem várias linhas de notícias. E aí, nessas notícias, você também pode acompanhar pessoas que estão postando conteúdos relacionados a isso. Então, hoje, você não precisa nem, às vezes, ir num site de notícias para ver alguma coisa que está acontecendo no mundo, né? Você pode ir por ali mesmo. E tem vários influenciadores que, além de colocarem uma notícia, colocam a opinião deles. Sempre vai ter um viés, porque é uma pessoa colocando a opinião. Mas, por exemplo, você tem o Ricardo Amorim, que é um cara que fala sobre economia, sobre algumas coisas de política, e que, enfim, óbvio, tem de novo o viés da opinião dele, mas que você pode ficar informado por ali. Você nem precisa ir para um G1 ou para um outro canal de notícias, porque por ali você já consegue ter essa informação. Então, primeiro é networking. As pessoas hoje acabam ficando muito limitadas a redes bem restritas, e isso não é legal, porque o LinkedIn funciona realmente como uma rede. Então, se você tem poucas conexões, você tem um poder de alcançar poucas conexões. Vou explicar. Você consegue encontrar uma pessoa que está conectada com você até o 3º grau de conexões. Então, vamos supor que nós dois estamos conectados diretamente no LinkedIn. Você é minha primeira rede de conexões. O teu irmão está conectado contigo, mas não comigo. Ele é minha 2ª rede de conexões. E alguém que está conectado com o teu irmão é a minha 3ª rede de conexões. Se eu faço uma busca por alguém, sei lá, eu quero saber quem é o diretor comercial da Nestlé, diretor comercial da área de laticínios da Nestlé. Se ele não está conectado comigo até o 3º grau de conexões, ele não vai aparecer na minha busca. E eu não vou aparecer na busca dele. Tá, até o 3º grau é tipo assim, tu me conhece, e aí eu conheço meu irmão e meu irmão conhece o cara da Nestlé, vamos supor. Então aí quer dizer, é o 3º grau. Aí ele é 3º grau, aí ele apareceria na minha busca.
Se ele não tivesse até esse terceiro grau de conexão, ele nunca apareceria na minha busca. Não. Entendi. E eu não apareceria na busca dele. Então, quando você tem redes muito pequenas, tem gente que tem lá 200, 300, 400 conexões. Isso te leva a uma rede de terceiras conexões ainda muito pequena. Lógico. Eu tenho 25 mil conexões no meu LinkedIn. Caralho. Mas o LinkedIn te limita a 30 Tá mil. ligado no Papa, então? Pelo menos 3. Eu tô ligada em todo mundo, Pelo né? menos em 3. Dificilmente eu vou estar conectada no mundo inteiro, mas eu tenho um poder de alcance maravilhoso, é muito grande. Sim, isso Até é porque eu tô conectada com pessoas que têm redes muito grandes, né? Pessoas que têm redes muito grandes são pessoas da área comercial e pessoas de recrutamento e seleção, consultoria de recrutamento e seleção, que usam o LinkedIn para propósitos de trabalho, né? Então, você tem redes grandes. Mas, se não é por aí, as pessoas não conseguem encontrar as outras. Como é uma rede social e o propósito é você se conectar com as pessoas, enquanto você tem redes muito pequenas, aquilo não vai te beneficiar, ele não vai te ajudar. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não fiquem atentos a, por exemplo, só adicionar as pessoas que você já conhece, as pessoas do seu trabalho, pessoas que você fisicamente já tem uma relação. Porque aí o LinkedIn não vai funcionar para você. Vá muito além, quebra essas barreiras físicas, não tenha medo de adicionar as pessoas, óbvio. É bom ter critérios para aceitar os convites, né? Então, minimamente avalie se aquele cara é de um segmento que te interessa, se ele exerce uma função que te interessa, ou se ele minimamente no futuro vai ser vantajoso para você como uma conexão. Não saia adicionando todo mundo também, mas não fique restrito a redes muito, muito, muito pequenas, porque aí não vai te ajudar em nada. E as pessoas não sabem disso. Aquele feed principal que aparece, é isso que você está falando? Porque... Aquele feed ele vai ser alimentado pelas suas conexões. Mas não necessariamente só quem eu conheço, vai aparecer até o terceiro grau, ali Isso. naquele feed. Às vezes a pessoa vai falar, fulano curtiu tal post, que é de uma pessoa que você não está conectado. Tipo Twitter, assim, que que aparece pra você. Uma pessoa que você conheceu, deu um like, então aparece no seu feed também. Aparece no seu feed, exato. Mas aí você consegue também deixar o teu feed trabalhar a teu favor. Então, conforme você for vendo esses posts, você tem lá 3 pontinhos em cima de cada post e você pode dizer se você gostou daquele post, se realmente ele é relevante ou se não é. E tipo aí, um Reddit também. Exato, aí ele vai começar a aprender o que te faz... Conhece o Reddit? O que você gosta? Reddit, Não. Reddit, que também é outra rede social que tem o post. Aí se você acha que o post é relevante, você bota a flechinha pra cima. Se você acha que ele não é, coloca a flechinha pra baixo. Então se alguém faz um post que é, digamos, fake news e 20 pessoas botarem pra baixo, ele já some. Agora, por outro lado, se as pessoas isso aqui realmente faz sentido, ele fica lá em cima. Então é uma maneira de as pessoas darem a relevância. Você está dando insumo para a inteligência artificial do algoritmo entender qual é o tipo de assunto que te interessa ou não. Pode crer. E aí isso começa a trabalhar a teu favor. E aí às vezes você adiciona uma pessoa que começa a produzir um monte de conteúdo que não é relevante para você, mas você quer continuar conectada com ela, você pode deixar de seguir essa pessoa. Então, é o mesmo que você deixar de seguir deixar alguém. Deixar no mudo. Deixar de seguir. Você deixa de seguir, mas você continua conectado. Então, tudo que ela produz de conteúdo não vem pra tua timeline. Isso fica oculto. Então, você não fica sujando a sua timeline, porque tem um monte de gente que produz conteúdos de lamentações. O LinkedIn, às vezes, vira um muro das lamentações. Que bosta. Ai, tô desempregado. Ai, não me deu feedback. Mas pelo menos coloca as coisas negativas. No Instagram ninguém faz isso. É só a foto de Maldivas e... É verdade. Eu acho que o LinkedIn, ele te traz pro mundo mais real, né? O Instagram realmente é o mundo das Estou fantasias. desempregado, socorro. Isso é realidade, meu irmão. Quero ver... Mas é muito, assim, nesse aspecto, você consegue também fazer com que ele trabalhe a teu favor. Mas as pessoas têm um pouco de preguiça, né? De quê? De ir fazendo esse trabalho, que é uma curadoria que você mesmo faz a teu favor. Então, você começa a seguir pessoas e personalidades que postam. Cara, você tem, tipo, Bill Gates postando muita coisa legal. Você tem gente da política lá de fora. Tem caras, assim, que trazem conteúdos riquíssimos, mas as pessoas têm preguiça de procurar esses caras, de saber quem são esses caras que produzem conteúdos relevantes e tal. Mas o LinkedIn é fantástico. A gente, enfim, ganhou uma proporção. Aqui no escritório de São Paulo, nós atendemos de México para baixo. Então, são quase 300 pessoas hoje que tem ali. Qual que é a tua posição no LinkedIn? Qual que é teu cargo, Meu digamos? cargo? Eu sou gerente de relacionamento. Então, dentro do LinkedIn, a gente tem hoje 4 unidades de negócio. A minha unidade de negócios é a primeira que surgiu, que fala sobre produtos para recrutamento e seleção e marca empregadora. Então, eu vendo o acesso ao meu banco de dados para as empresas recrutarem. É isso que eu faço. Eu vendo o acesso ao meu banco de dados. Basicamente é isso. Todas as redes sociais vendem dados, né? Claro. Assim, dados hoje são as coisas mais poderosas no mundo, mais valioso do que petróleo. Então, Sim. O que eu vendo hoje para a empresa é isso. Eu tenho uma plataforma, que é uma plataforma onde tem vários filtros, e dentro desses filtros, a empresa que compra isso, ela pode pesquisar por formação acadêmica, por idade, por gênero, por empresa, por localização, por idiomas,
Enfim, tem quase 50 filtros. E aí a pessoa, por exemplo, quer contratar um desenvolvedor .NET em São Paulo, de tanto a tanto, tal idade, ela faz lá todos os filtros e as pessoas que se encaixam com esses filtros vão aparecer ali para ela. 30 pessoas, 40 pessoas, enfim. E se ela não tiver o teu banco de dados para filtrar, não tem como ela procurar num search, assim, chegar ali e colocar as informações? Ela consegue chegar se ela tiver... Ela não consegue chegar exatamente aonde eu permito que ela chegue, porque tu já separou meio que a escória e deixou mais o que vale realmente, tu avaliou já. O que eu faço? Eu desbloqueio para ela o acesso aos 40 milhões de usuários, independente da rede dela. Então, com essa plataforma, não importa se ela tem 200 conexões ou 30 mil, ela vai ter acesso aos 40 milhões de usuários do Brasil. Se ela tiver um perfil como o meu, que tem 25 mil pessoas conectadas, ou seja, a rede de terceiras conexões é grande também, você consegue chegar em várias pessoas, mas eu, no perfil pessoa física, tenho, sei lá, nem 10 filtros. Então, é bem limitado. E uma vez que o LinkedIn começa a entender o meu comportamento de busca, ele começa a perceber que eu não estou fazendo um uso do LinkedIn como rede social, e sim como uma ferramenta de trabalho. Então, ele vai me bloquear. Ele vai bloquear. Em algum momento, ele vai me bloquear. Bloquear o quê? Ele não vai mais me deixar fazer busca. Por quê? Quando ele percebe que Porque ele percebe que você está usando para uma finalidade que não é a finalidade do LinkedIn. Se você quiser, você tem que comprar essa ferramenta. Então, tu não tem essa ferramenta comprada ou tem? Eu não preciso, né? Não, então, mas tô dizendo, tu utiliza essa ferramenta, então ele não vai te bloquear. Isso vai bloquear uma pessoa X. Isso, por exemplo, então não tá falando em primeira pessoa, tá falando genérico. Não, entendi, Por exemplo, entendi. Eu sou uma pessoa do RH de uma empresa que não comprou o produto corporativo do LinkedIn. Eu vou usar o meu perfil pessoa física para fazer essa busca. Aí quando o LinkedIn, o algoritmo dele começa a entender meu comportamento de busca no modelo de trabalho, ele fala, epa, essa pessoa tá usando a minha ferramenta de uma maneira não conforme com o que eu tô disponibilizando para ela. Aí eu vou bloquear. Não com a versão gratuita. A versão gratuita não oferece essa só um possibilidade. preview, exato. Só deixa usar por um tempo. Aí bloqueia, Então, basicamente, o que eu vendo é esse acesso a banco de dados e algumas ferramentas para trabalhar a marca empregadora, que é colocar para fora o que a empresa tem de legal, né? Por que você trabalharia naquela empresa? Então, cultura, valores, meritocracia, enfim. E aí, dentro desse pacote, hoje a gente faz esses contratos corporativos. Então, aqui no escritório do Brasil, a gente não fala com pessoa física. Eu não vendo para você o Premium, por exemplo. Se você, Martim, quer comprar o Premium e ter algumas vantagens, você vai comprar direto pelo aplicativo. E você vai ter um suporte totalmente online. Você não tem um escritório físico que te suporte. Então, a gente só trabalha com empresa. Eu só vendo para as empresas. E aí tem essa unidade de negócios, tem uma unidade de negócios que vende esse mesmo acesso de dados, mas para a área de vendas, eu vendo para o RH. Eu vendo para o cara contratar, recrutar. Tem uma outra área que vende esse acesso a banco de dados para a área comercial, para que você faça relacionamentos comerciais, venda através do LinkedIn, usando também esse acesso. Então, é uma ferramenta muito parecida, mas cada uma com suas particularidades. E tem uma outra área que vende conteúdo patrocinado para vender serviço e produto. Então, você também tem lá um milhão, não, sei lá, no mundo a gente tem já 670 milhões de usuários. Então, dentro desse público, você pode segmentar e você pode entregar uma mensagem para aquele público segmentado. Dentro do Instagram, você recebe vários conteúdos patrocinados, certo? Sim, vários. Vários. Mais do que gostaria. Eu também. Eu falo no microfone do meu celular, eu já estou recebendo no dia seguinte. Que no dia seguinte? Caralho, no mesmo que dia. é isso? Acontece com você? Comigo acontece o tempo todo. Acontece com todo mundo. O tempo todo. O tempo todo. Se eu estiver falando de... Às vezes eu tô aqui discutindo, não, vou comprar o colchão king size e a cama, não sei o que, daqui a pouco eu deito na minha cama, tô passando o Insta, colchões, não sei o que lá. Caralho, meu irmão! Exato. O microfone tá pegando tudo que você fala e tá traduzindo isso como você sendo um público segmentado, um público target, para aquela publicidade. E o LinkedIn não faz isso? Com o microfone, não. Mas a gente, obviamente, pega todo o teu padrão. Óbvio, tu não iria contar, né? Não, mas a gente não faz mesmo. Mas nem no Facebook eu me deparo com isso. Eu só me deparo com isso no Instagram mesmo. Não, mas Facebook também. Mas se você escreve... Mas o Facebook, ele é diferente. Escreve, se você falar também, mas ele não aparece no feed, ele aparece nas propagandinhas do lado ali do site. Sabe que na versão... Que tem aqui. Então é que eu não uso tanto o Facebook, eu também não então uso, eu não me deparo tanto com ele. Mas no Instagram é o tempo todo. Mas aí a gente tem uma outra unidade de negócios que vende conteúdo patrocinado, né? Então você faz campanhas com as agências ou com, enfim, dentro das próprias empresas, às vezes você tem produção de conteúdo para impactar e vender, principalmente coisas para B2B, assim. Então, e tem uma quarta unidade de negócios que é nova, que nem temos aqui ainda no Brasil, a gente vende para o Brasil através de Dublin, que é Learning. Dublin, na Irlanda. A gente tem nosso headquarter lá e aí os caras vendem de lá aqui
Mas aí é voltado a aprendizado. Então, as empresas podem comprar e disponibilizar vários cursos dentro do próprio LinkedIn para o funcionário. Então, quem tem o Premium hoje já tem até acesso a vários cursos em português, em espanhol, em inglês. Cursos de tudo que você possa imaginar. E aí, as empresas também conseguem inserir cursos dela dentro da plataforma e controlar se esse teu funcionário está fazendo o curso, qual foi a nota que ele tirou e tudo mais. Então, essas são as 4 unidades de negócio que a gente tem hoje. E aí, dentro das áreas comerciais, basicamente 90% da empresa que é área comercial, eu sou área comercial também, a gente tem 3 áreas comerciais. A primeira é a área que qualifica uma empresa para entender o potencial que ela tem de ser nosso cliente. Então, ela entende se essa empresa tem uma dor para ser resolvida com os nossos produtos, se essa empresa tem dinheiro para pagar pelos nossos produtos, se ela tem urgência, se ela tem um decisor que vai bancar, né, esse projeto. E aí, uma vez que ela qualifica, ela passa para uma segunda área de vendas que executa a venda, então faz toda a negociação e vende, e depois ela vem para a minha área, que é a área de relacionamento. E aí, os nossos contratos são de no mínimo 12 meses, e o meu papel é garantir que nesses 12 meses o cliente esteja satisfeito, então que ele saiba utilizar, tenha treinamentos, tenha os resultados, os relatórios, e aí eu tenho que renovar esses contratos. Então, a minha função basicamente é renovar os contratos e fazer com que os clientes comprem mais. Porque no começo você está testando, você não compra tudo que você tem de potencial para comprar. Então, o meu papel é mostrar o valor que o LinkedIn entrega para a empresa e fazer ele comprar mais. Então, eu sou hoje dentro da área comercial que a gente chama de farmer. Sim. Que é você, né, nutrir esse relacionamento com quem já é teu cliente e fazer esse contrato crescer. Eu com a pastora ali, de manter todo mundo Exato, junto. Tô evangelizando Exato. a galera. E aí tem a outra área que vende, que são os hunters. Então, eles só vendem para new business, né? Então, só para pessoas que não têm ainda um contrato com a gente. Caralho, que operação, hein? Eu não tinha ideia que o LinkedIn oferecia esse tipo de serviço. Eu que fiz engenharia de materiais, mestrado na França e tal, olha onde fui parar. Né? Olha eu, então. Tipo, mas, outra coisa que eu acho que nós somos a reflexão dessa realidade é que hoje em dia não tem mais aquela questão de antigamente que nossos pais passaram de tipo, tu tem que ir pra faculdade, ser médico, tá? Ou engenheiro pra ganhar dinheiro, ou dentista, ou X, aquelas profissões clássicas, e ter uma família de menino com menina, entendeu? e ter filhos, entendeu? Exato. Passar 30 anos na mesma empresa, né? Exato. Hoje em dia, se tu for uma pessoa criativa e tiver absorvendo essa realidade, tu consegue criar o teu próprio emprego. Sim. Se tu for bem criativo, sem dúvida. Não é difícil. Tu não precisa fazer a mesma coisa que ninguém hoje. Tu pode inventar, dependendo do segmento que tu tá trabalhando, pode inventar uma coisa. Seja em mídia social, seja em alguma outra área digital, principalmente, porque a internet oferece muitos recursos que tu poderia fazer para criar um emprego, alguma coisa que tenha uma renda. Então, isso é incrível, porque ninguém mais está postando em faculdade hoje, ninguém mais quer ficar 5 anos num campus ali estudando um monte de matéria que nem a gente conversou antes, que na verdade é só um monte de linguiça. Óbvio, é útil, mas a maioria é para te aterrorizar, para te colocar numa disciplina, para te, sabe? E muitas vezes nem é isso que tu vai usar só a parte de relacionamentos, ou a parte corporativa, ou só a parte técnica, mas tu tem que aprender tudo. Exato. Entendeu? E, porra, essa parada é muito... E isso que tu tá fazendo é isso? É a prova disso. É a prova disso. Sem dúvida. Não, e quando você olha para o futuro do trabalho, porque a gente acaba discutindo muito isso, as pessoas elas vão acabar trabalhando muito por projetos. E muitas vezes para 2, 3 empresas ao mesmo tempo. Então, o profissional do futuro ele vai ter que ser muito dinâmico, mas é isso, ele não quer mais ficar estagnado numa empresa, ficar lá 10 anos sem saber qual vai ser o plano de carreira dele. Ele vai trabalhar por projeto. Então, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu vou pegar esse mesmo projeto para essa. Muito trabalho de freela mesmo, né? Assim, sim. Tem... Não sei se você lembra do Cristóvão, que também fazia materiais. Não vou lembrar. O Cris, ele fez um ano como se fosse um trabalho nômade, assim. Ele ficou viajando para várias partes do mundo e ele trabalhava em projetos numa plataforma que as pessoas disponibilizavam quais eram os projetos que elas tinham
E aí as pessoas que tinham habilidade para trabalhar naquele projeto se aplicavam, e aí você era que escolhido animal, e hein? você podia trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. Só remotamente. Só remotamente. Mas então, que tipo de Cara, projetos eram? vários projetos, desde a avaliação de uma empresa, enfim, financeiramente, até desenvolver um produto, sabe? Coisas que você não precisa estar num lugar físico, e eu acho que isso realmente também cabe muito no sentido do tipo, hoje espaço físico é um negócio super caro para a empresa. Super Sim, caro. ninguém mais tem espaço Super físico. caro. Tanto que tem várias empresas hoje que já obrigam o funcionário a fazer pelo menos um dia de home office, porque você rotaciona, porque não tem espaço para todo mundo. Claro. A própria Microsoft, a Microsoft comprou o LinkedIn em 2016. Ah, é da Microsoft agora? Que bom, a hein? Microsoft é a nossa nave-mãe. Porra. E aí a gente acaba acompanhando, né, o que eles fazem. E no Japão eles acabaram de fazer um teste e reduziram a carga horária. Então, fizeram um teste no verão. Então, durante a semana, as pessoas só trabalhavam 4 dias para ter um final de semana de 3 dias, para eles entenderem, fazerem o piloto e ver qual era o comportamento disso. Nossa, mas que porra, essa semana, 4 dias? Maravilhoso, né? Sonhos. Eu sempre achei super injusto a gente trabalhar 5 e descansar 2. Mínimo tem que ser 4 e 3. Não, 5 e 2 ainda tá bom. Tem gente que trabalha sábado 6, de manhã, pelo menos. Nossa, é difícil. E é a realidade de muitas pessoas, tá? Muitas, Muitas. principalmente aqui em São Paulo, caminha na rua. Às vezes eu tô pegando um metrô ou indo pra algum lugar na hora do rush e eu vejo aquele ônibus parado no meio do trânsito, socado, e tem alguma tiazinha com a cabeça na janela, assim, naquele modo protetor de tela, assim, tipo... Sabe? Ela já sabe que ela vai passar por aquilo todo dia, então ela já bota no piloto automático, sabe? Já adormece o cérebro e fala, foda-se, a hora que chegar em casa eu acordo ou volto à realidade. Caos. Protetor piloto de tela. automático. Piloto automático, protetor de tela. É isso. E aí eles avaliaram que as pessoas se tornaram muito mais produtivas, fizeram reuniões muito mais curtas, gastou-se menos papel, imprimindo menos coisas, gastou-se bem menos energia elétrica. Então, assim, tem várias vantagens de você possibilitar que o teu funcionário hoje tenha uma flexibilidade no teu horário de trabalho. Se você flexibilizar o horário de trabalho, as pessoas não precisam pegar o horário do rush para ir para o trabalho. Exato. Elas podem começar trabalhando de casa. Aí eu trabalho até às 11 de casa, às 11 eu vou para o escritório. Porque também é legal ter essa integração, minimamente, né? Porque é importante você conversar com as pessoas, você tá num espaço onde você pode trocar, tirar novas ideias. Nossa, isso é muito bom. Isso é bom, mas também é importante, eu, por exemplo, no LinkedIn, eu tenho hoje essa flexibilidade. Se eu não quiser chegar às 9, ou às 8h30, ou às 9h30, eu posso chegar às 11, ninguém vai me perguntar onde eu tava, e eu posso escapar do horário que o Uber é mais caro, do horário que tá um puta trânsito lá fora e vai só me prejudicar na minha produtividade, no meu estresse. Né? Então, assim, a gente vai caminhar para modelos bem diferentes. As pessoas no futuro vão querer receber via criptomoeda. Nossa, nem fala. Né? Então, assim, a gente vai mudar ainda muita coisa. Mas tá bem, digamos, moderno esse teu... Tá parecendo aqueles trabalhos que a gente vê na internet da Google. Chegar, entra na Google, tem um playground, tá todo mundo feliz. Entra a hora que quer, sai a hora que quer, todo mundo é bem pago. É tipo, porra, todo mundo quer trabalhar no Google. As empresas do Vale do Silício, elas seguem esse modelo, né? Então, você tem horário de trabalho flexível. Eu não tenho horário que eu entro, horário que eu saio, eu não bato ponto. Mas tu tem uma meta, controla, não tem? Só que eu tenho uma meta. Então, assim, não importa pro meu chefe se eu tô trabalhando da praia, do táxi, do escritório ou da minha casa. Eu tenho que entregar minha meta. E todo mundo Mas sabe é isso disso. que importa. É isso que importa no Mas final as do pessoas dia. gostam de ver e poder te chicotear, sabe? Voltando ao esquema da empresa que a gente trabalhava, estágios e tal. Na empresa eles querem que tu bata cartão na hora que todo mundo entra, que tu saia na hora que todo mundo sai. E mesmo que não tenha nada pra fazer, tu vai ficar ali mofando. Pra eu poder chegar e falar, faz isso ali, conta esses 500 clipes pra mim, faz uma planilha do Excel dizendo quem tira o lixo semana que vem. Porra, meu, vai se fuder, cara. Nossa, eu lembro que tinha um estágio que tinha que entrar às 7h15. Vai, eu ficava tá louco. muito puta com isso, porque eu não rendo de manhã. A gente tem que respeitar o horário biológico das pessoas. Tem gente que é super matutino, tem gente que não. Não, mas 7h30 da manhã já não é tão cedo, né? Não, mas se entrar às 7h15... Ah, entrava, tem que acordar às 5h30. Entrava às 7h15. Tinha que sair de casa às 6h30, tinha que acordar às 6h. Pra mim, é uma depressão botar o celular pra despertar às 6h. Eu não sou matutina. Me faça trabalhar até meia-noite, eu não vou ver problema. Eu adoro acordar cedo. Eu tô aqui, eu não. Exato, mas aí pra você, se você quiser hoje no LinkedIn chegar eu sou o primeiro às 7, você vai chegar às 7 felizão, vai render, vai dar 5 da tarde, você vai embora. Isso, eu sou a pessoa cedo. que vai chegar às 9, 9h30 e vai embora às 7, 7h30 e tá tudo certo. Claro, então eu posso respeitar meu relógio biológico e o horário em que eu sou mais produtiva e você também vai poder aproveitar. Sabe, eu acho que as pessoas hoje
tem que ser disruptivas e pensar nisso, porque não adianta você botar o teu cara que é matutino para trabalhar no período da tarde, ou à noite, depois do almoço, ou à noite, e o teu cara que é vespertino, você botar ele 7 da manhã, ele nem tá acordado, ele tá só zumbi ali. Zumbi, exato, ele tá no modo, como é que você chamou? Protetor de tela. No modo protetor de tela. Exato, ele não vai ser produtivo, ele não vai te trazer resultado, não vai ser assertivo essa estratégia. Mas o LinkedIn permite isso. Home office não tem um controle de home office, você pode fazer home office quantos dias você quiser. Sempre respeitando o bom senso, né? Acho que... Quem que define o bom senso? O difícil do bom senso é que o bom senso... Tem alguém que faz demais? Que tu olha às vezes e fala, ih, tá indo muito pra casa, hein? Tem gente no meu time que às vezes fica a semana inteira sem aparecer no escritório e entrega 150% da meta. Mas aí assim, que é esquema. Né? Cada um sabe. Eu gosto muito de ir pro escritório, primeiro porque tem comida. Eu sou super comilona, né? Sempre fui. E isso é uma coisa, na minha casa só tem água. Então eu vou pro escritório porque tem comida, é maravilhoso. E mesmo tu sendo restrita na tua alimentação, tá de boa? Tá de boa. O LinkedIn tem muito... Hoje, mais ou menos 10% pelo menos dos funcionários do LinkedIn são vegetarianos. Então a gente tem uma preocupação da empresa que fornece a nossa alimentação, sempre tem uma opção vegetariana. Então a gente tem comidinhas ao longo do dia inteiro. Um dia você tem que ir lá pra conhecer. Eu quero? Por favor. Nossa, vou te levar lá pra você conhecer. Lógico, quero fazer o tour. Vamos fazer um tour lá pra você ver. Então tem várias geladeiras. Por exemplo, quando eu chego... eu quero na hora que tiver comida. Tem comida o dia inteiro. Mas você vai almoçar comigo, você vai pra almoçar. Tem pão de queijo quentinho que eles assam na hora, quando a gente chega. E aí tem requeijão, cottage, queijo ultrafiltrado. Ixi, tem polenguinho, tem manteiga, tem tudo que você possa imaginar. Tem 2, 3 tipos de pão, tem 3 tipos de cereais, tem nuts, tem pelo menos uns 6, 7 tipos de frutas. As frutas todas picadinhas, cortadinhas, assim, ó. Você só pega, abre o potinho e come, já tá picadinho. É muito mimado. Parece um hotel, né? Porra, mas isso aí já dá um up, hein? Na qualidade tem todos os tipos de suco que você possa imaginar, de refrigerantes. As pessoas que vão ouvir o podcast, que me conhecem, elas vão falar, meu Deus, não aguento mais ouvir a Jaque falar sobre isso, porque eu falo do LinkedIn, eu falo de comida. Eu falo do LinkedIn, eu falo de comida. Mas tem coisa melhor do que no trabalho. Eu também, quando vou no trabalho, às vezes tem catering animal. Maravilhoso. Eu odeio quando chega lá e tem tipo um salgadinho tem todinho, tem Yakult, tem Danoninho, tem Actimel... Tem, tipo, 1 milhão de coisas. Tem água com gás, tem Red Bull Natureba. Cara, sabe aquele suco green, que é, parece um ETzinho, assim, que é bem natureba? Não que tô custa, ligado. sei lá, tipo, 20 e tantos reais no mercado. Tem lá. Tem iogurte de proteína. Só o que economiza de mercado, então, já faz... Já pagou minhas contas. Tem whey, tem... tem whey? Tem whey. Porra! Tem coisa de amendoim, pasta de Pasta amendoim. Não, é bizarro. Caralho, então eu vou pro escritório pra comer. Então a gente tem essas comidinhas do dia Mas inteiro. eles são espertos também, né? Fazem com que a galera se sinta Óbvio. naquele ambiente de trabalho como se estivesse em casa, né? Óbvio, exatamente. Essa é a intenção, é que você realmente tenha um atrativo pra fazer a galera ir pro escritório. E aí no almoço a gente tem 2 horas de almoço, tem uma mesona de salada. Hoje, se eu pudesse, teria comido... Se eu pudesse, não. Eu sempre como comida quente também. Mas se eu dissesse, eu vou comer só saladas, tinham coisas suficientes para me manter bem o resto do dia. E aí tem uma variedade de pelo menos uns 4 ou 5 tipos de pratos quentes. Então tem sempre arroz, feijão, alguma massa, ou tem uma omelete, ou tem uma quiche, alguma coisa para vegetariano sempre tem. Hoje tinha hamburguinho de quinoa. Sempre tem alguma coisa para vegetariano. E aí sempre tem alguma carne também, porque também tem as pessoas que gostam da carne, né? Lógico. Então, maravilhoso. Então a galera vai pro escritório para comer também, né? Cara, eu nunca imaginei que existia isso. Não, de doce. Daí depois tem uma área só de doce. Então tem sonho de valsa, descreve. doce de leite, babalu, tem pipoca, tem Cheetos. Cara, tem muita coisa. Não, tem muita. É bizarro. Isso só no departamento de comidas, né? Imagina o que não deve ter, tipo, sala de jogos, televisão. Aí tem TV, tem videogame, tem uma mesa de ping-pong, tinha pebolim, eles tiraram, acho que a galera não tava usando muito. Aí tem as áreas de descompressão, que tem os sofás, tem uns puffs, tem balanço e tal. Enfim, o escritório é muito bonito, escritório colorido, cheio de... artes, assim, de pichações e tal. É muito bonito, muito bonito. É agradável estar lá, sabe? Então, isso faz muita diferença. É muito diferente. Imagina, eu lembro do nosso mundo de empresa. Sim, isso que eu tinha tava aquele pensando sofá exatamente rasgado da recepção. Nossa!
Não tinha, cheiro da não tinha fundição. nenhum tipo de decoração, nada. Era tudo aquelas divisórias horrível, tudo com cheiro de óleo, cheiro de serragem, de cavaco, aqueles cavacos de metal, de solda. Tá O ligado? cheiro fica impregnando tudo dentro da Sim, eu empresa, passo às vezes né? na frente de um lugar que tá soldando o negócio e já... Nossa, Meu, o que cheiro de cheiro estágio. de estágio, exato. Eu penso a mesma coisa. Nossa, o cheiro da Evetz, o cheiro de estágio. Meu Deus, é engraçado. Foda, né? A nossa mesa, você tem um controladorzinho assim que você puxa debaixo dela e aí você pode aumentar a altura dela ou diminuir. Então, você pode trabalhar de pé. Porra, ergonomia... Você pode trabalhar assim. Várias vezes eu trabalho de pé. É gostoso trabalhar de pé um pouco, senão você fica o dia inteiro sentado, com né? certeza. Então, assim, é muito bom. Você tem que ir lá visitar. E isso se Caralho. repete, se replica em todas as outras, né? Enfim, Google, Facebook, Uber, 99, todas essas que são de tecnologia, principalmente, elas se adaptam nesse modelo porque já não é mais nem para ser competitivo, é meio que obrigatório, sabe? Senão você não consegue mais atrair essa galera. Eu hoje, por exemplo, não sei se eu conseguiria, não posso falar nunca, né, porque aí é difícil, mas eu não sei se eu conseguiria me adaptar de novo num lugar onde eu tenho que bater ponto, onde eu tenho que ter horário para entrar e para sair, onde eu não tenho flexibilidade. Eu não faço home office por um pouco de cultura, mas... se às Pela vezes- comida. De novo, pela comida. Mas se for visitar os meus pais, eu vou comprar uma passagem na quinta-feira à noite e vou fazer home office de sexta na casa Claro, deles. claro. Poxa, eu vou pagar mais barato, eu vou pegar um aeroporto menos cheio. Isso se traduz em felicidade para mim como funcionária, que vai se traduzir em mais produtividade, né? Com Só que certeza. as empresas, elas não conseguem. Tem muita gente retrógrada ainda que não consegue se alinhar com esse mindset, que é o funcionário, mesmo que ele esteja infeliz, lá, tendo que pegar uma puta chuva, às vezes, né? Aqui em São Paulo. quando Naquele horário tem que... naquele horário, tem que- chegar, se chega atrasado. Não dá a pra galera esperar tá de uma cara hora pra parar a feia. chuva. Tem que ser naquela hora. Nossa, então assim, o meu sistema ele me possibilita que eu trabalhe de qualquer lugar, às vezes até do táxi eu tô trabalhando. Eu conecto no meu VPN, boto a internet do meu celular, faço o roteador pro meu computador e vou trabalhando dali tranquilamente até chegar no cliente, que às vezes é 40 minutos, uma hora, dependendo do trânsito que você pega para ir para um cliente, é isso. E eu tô sendo produtiva ali nesse momento, né? Assim como posso ser produtiva de dentro da minha casa. Às vezes eu sou mais produtiva de dentro de casa, porque não tem ninguém indo falar comigo, não tem comida para eu parar e ir lá comer e High tal. laser já Exato, faz. você faz muito mais coisas do que se você tá no escritório. Mas tem gente que quer que o funcionário esteja lá e... Mas depende do business também, né? Tem business, processo produtivo. Você não tem como possibilitar que o teu funcionário trabalhe de casa, porque ele tem que estar lá no processo produtivo. Ou, sei lá, quando eu trabalhava Atendimento, dependendo do horário, dependendo, sei lá, dependendo do grupo de pessoas que tem que trabalhar juntos, várias situações em que não dá. Mas nesse meio de como que eu posso descrever? Um escritório que lida com mídia social, no caso, você porra, consegue fazer o que é você tudo, quiser, de é onde você tudo tiver. virtual, É, basicamente. exato. De onde eu tiver, eu consigo trabalhar. Preciso ter internet só. E aí o resto eu consigo fazer. Tudo, absolutamente tudo. Quando a gente vai para as nossas convenções de vendas, as nossas convenções de vendas são em Vegas. Puta merda. Que life, hein? Não, e aí agora a nossa... Já tô vendo esse sorriso aí, já quer dizer que vale muito a pena uma viagem pra Vegas. Eu particularmente não gosto muito da ostentação de Vegas, né? Tanto Não, mas que, por uns 2, 3 dias vale a Não, pena. Mas na nossa pesquisa de satisfação da nossa última convenção de vendas, eu reclamei que era muita ostentação no quarto. Olha só, eu vou chegar na próxima, eles vão me botar num hostel, né? Certo? Vão pegar. Tu reclamou Eu que era reclamei. muita ostentação no Eu quarto. reclamei. Eu não reclamei, eu falei que eu achava que era desnecessário. Mas Tipo aí, o quê, por exemplo? não, porque o meu quarto tinha, O sei lá, meio, as tinha 60 strippers? metros quadrados. não, tô falando do meu quarto, da minha acomodação mesmo. Então? Tinham quartos que tinham, tipo, 3 saunas, assim, um negócio bizarro. Tinham quartos com uma mega sacada. Sauna seca, sauna úmida, é necessário. Super, Quem vai né? pra Vegas e bebeu a noite inteira, Pô, ressaca precisa, né? fodida. Exato, precisa, De né? manhã precisa uma sauna pra Dar uma acordada. exalar aquele nível de álcool álcool, todo. exato. O meu quarto tinha pelo menos uns 60 metros quadrados, tinham 2 camas gigantescas, tinham 3 televisões, tinha uma sala no meu quarto, tinha um banheiro enorme. Sozinha no quarto? Sozinha. Mas é que Vegas já é um lugar, né? Onde as pessoas que vão já vão pra isso. É pra isso, né? Assim, é tudo grande, né? Você leva meia hora pra chegar do seu quarto até onde vai ser a convenção. Você fala, meu Deus do céu, é uma cidade aqui, é bizarro. Mas, enfim, nossas convenções de venda são lá e para onde você estiver, você consegue levar seu computador e trabalhar. Então, Massa. assim, E é legal se relacionar com a galera do LinkedIn, digamos, que tá lá em Vegas, de outros países. É a mesma... Vocês sentem que tem uma coisa comum ou sentem que é diferente eu acho cada... eu acho que a cultura ela se traduz bastante nas pessoas. Uma das coisas que é mais levada em consideração no momento da contratação é realmente a cultura. E você consegue perceber isso, mas cada nacionalidade tem a sua particularidade, né? Os americanos são mais frios, mais na deles, assim.
Quem que eu acho muito parecido com a gente? Eu acho que uma galera de alguns escritórios da Europa tem um pouco desse jeito mais Sim. latino. Com certeza, Espanha, Portugal, Itália. França mas, acho que não, mas... o pessoal de Dublin lá tá até um pouco mais na deles também. Mas tem Dublin muito não, brasileiro, mas tem muito brasileiro espalhado, assim, pelo LinkedIn como um todo. Então a gente acaba meio que contaminando um pouco a galera Brasileiro com tá o nosso espalhado jeito. em tudo. Todo lugar, né? Em qualquer fresta tem um brasileiro ali encaixado. Exato. Nossa, é bizarro, né? Mas é muito legal porque você consegue trocar e são convenções globais. Então, são 5.000 pessoas na convenção e você tem a possibilidade de muitas vezes pessoas que você só troca por e-mail, que você conhece de nome. E aí lá você pode fisicamente saber quem que é aquela pessoa e tal, e estabelecer uma conexão um pouco mais próxima, né? Mas é muito bom viajar, né? Eu já viajei pelo LinkedIn pra Nova York, pro meu New Hire. Seguindo aí, então eu tô fazendo umas viagens boas. Eu vi que tu foi pra Itália. Mas agora, aí foi com a minha mãe, né? Mas aí esse foi de férias. Foi de férias. Eu fui pro New Hire em Nova York. Depois eu fui pro nossa primeira Sales Kickoff, que foi em Miami, e agora a segunda foi em Vegas. E aí o ano que vem é Vegas de novo. Aí tá todo mundo reclamando que é Vegas de novo. Então, claro, que é um lugar novo, muito né? Muito white people problem, né? Exato. Nossa, Vegas de novo. Ai, de novo, pra aquela ostentação de novo. Ai, não. Mas enfim, Vegas tem a sua magia, né? Mas eu acho meio hipnotizante, assim, você passa lá, vê aquela galera fissurada, jogando. E os americanos jogam muito. A gente mas não sei qual é a graça, porque cassino é uma coisa feita pra ganhar. Não, pra ganhar do quem tá jogando. Isso, tipo, o cassino, a casa sempre ganha. Exato. Pode ser que uma pessoa ganhe no momento ali, mas a casa sempre ganha no final. Se jogar mais uma, vai perder. Exato. Você vai perder. Não, eu particularmente não joguei 1 centavo lá, mas você via a galera assim, ó, alucinada, jogando, madrugadas. Às vezes a gente chegava de alguma festa. E bebida infinita, né? De graça. Fumando no lugar fechado e tal. Enfim, essa não é muito uma cultura, meu né, ritmo já de vida. Mas enfim, white people problem, reclamar aqui em Vegas de novo, né? Imagina, com tudo pago. Aquelas acomodações bizarramente chiques, assim, que talvez eu na minha vida nunca pagaria pra ficar. Então, top. Mas tu tá fazendo uma coisa que seria equivalente ao que a gente tá falando antes do Vale do Silício. Tipo, imagina, eu trabalho na Google, eu trabalho na Facebook, eu trabalho numa dessas mídias sociais e viajo e interajo com outras pessoas. É realmente uma coisa muito do hoje, né? Não tem nada, tipo, quem diria 10 anos atrás que nem existia essa possibilidade na cabeça, não sabia que existia. Exato. Na verdade, acho que nem existia. Exato. Existia num nível muito inferior, minúsculo, né? Imagina. E eu, saindo de Timbé do Sul, uma cidade super pequena, fiz engenharia também com um pensamento relativamente quadrado, né? Mas eu considero que eu sou uma mutação, assim, o tempo todo eu tô muito diferente. Hoje, a Jaque de hoje é muito diferente da Jaque de 1 ano atrás. Hoje, a Jaque não come carne, faço esportes, que eu estava também super sedentária, sou muito mais ativista das causas ambientais e feminista. Nossa, coisas que na minha cabeça há 10 anos eu não conseguia projetar essa Jaque, né? É muito diferente, é muito doido isso. Enfim, hoje só namoro mulher. Hoje a Jaque não se considera mais nem bi, hoje a Jaque só considera-se lésbica. Tipo, é muito, muito diferente. Mas isso aí, principalmente aqui em São Paulo, é uma coisa que é completamente normal. Não, quem sabe pra Jaque que morava em Florianópolis, podia sentir alguma... Quem sabe tu sentia que se relacionar com homens, nem que seja eventual, às vezes te trazia pra uma coisa que alguém achava normal, pelo menos ainda faço isso. Aqui, tu anda em São Paulo, tu vê menino com menino, menina com menina, e ninguém tá nem aí. E tu fala, mas isso é normal, então por que eu não vou fazer meu mundo de hoje é super, né, aberto a isso. E eu convivo com muitas pessoas que são desse mundo também, mas sei lá, 2 Mas tu não se limita a isso. Tu anda com qualquer grupo. Não, eu ando com qualquer grupo. Não só com as feministas ativistas. Não. Grupos desde que não sejam LGBT, bolsominions. sim. Não é pra falar de política aqui, mas desde que não sejam bolsominions. Vai falar o que quiser. Eu me relaciono. Qualquer coisa aqui, tipo, livre. Mas há 2 anos eu me botava numa caixinha de bi. Nunca gostei de me botar em caixinhas, né? E as pessoas falavam, eu acho que você vai caminhar pra um modelo de só pegar mulher. Tá, mas teve uma época que tu só pegava homem? Teve. Ou tu pegava escondida quando era criança? Antes de começar a pegar mulher, eu só pegava homem, né? Eu comecei a pegar mulher com 17. Mas era super escondido, porque na época que eu comecei a ficar com mulher, não era tão natural. Mas foi na faculdade a primeira vez que tu descobriu essa... Foi. Não, eu sempre tive atração por mulher. Desde muito pequenininha, desde os meus 4, 5 anos. E beijei todas as minhas amiguinhas de infância.
Elas achavam que era isso. brincadeira. E tu, Era tudo brincadeira. tava pra tirando todo uma mundo, casquinha. todo Pra mundo elas era era brincadeira, né? É que criança tem essa questão da libido ainda que você Lógico. não entende, né? E tal. E não conseguia realmente entender dentro da minha cabeça isso. Mas eu lembro de me apaixonar pela primeira vez, e isso é muito marcante. Eu me apaixonei por uma menina que jogava basquete num time de uma outra cidade, porque eu jogava basquete. E eu era apaixonada, mas era uma paixão platônica. Mas tu não foi- entendia ou tu não entendia? Sim, Não, digo, sim, tu sim. entendia que aquela atração era uma atração, digamos, sexual, uma atração Entendia. física, digamos, Entendia, sexual, mas física. talvez nem eu quisesse assumi-la É isso. como uma atração física que pudesse no futuro ser realmente algo que mudasse minha vida, porque de uma cidade de 5 mil habitantes você tem vários medos, né? Eu tinha medo até de ficar com um menino, porque se meus pais descobrissem, enfim. Nossa, foda. É É. aquela que a gente falou antes, né? Todo Isso, mundo é. quadrado, todo mundo... Exato, cidade pequena, o Exato. negócio... Todo mundo vai saber se tu fizer isso. É, exato, né? o negócio pulveriza muito rápido, né? A O notícia, ela que a corre. vizinha vai falar? O que eu vou falar pra vizinha quando ela vem me falar que te viu com o Joaquim lá da rua? Porra, ou pior, né? Com a Maria. É, Nossa! nossa, imagina, meu Deus. Não, só pra você ter uma ideia, de hoje, né, em Timbé, muita gente sabe, talvez todo mundo saiba, porque essa já é uma realidade. Tu já virou uma heroína lá hoje em dia, não é nem mais... Deve ter um busto meu lá em Timbé. deve ter uma estátua tua quando for lá, Mas... segurando um sutiã assim. super disruptiva, assim, yes. Mas quando meu pai foi candidato, numa época, eu não lembro exatamente a época, mas usaram o fato de eu namorar mulher como algo contra ele. Assim, Candidato, político? Exato, foi candidato na política, acho que ele era candidato a vereador. E aí, algumas pessoas estavam tentando usar o fato de eu namorar mulher Claro. como algo negativo, assim, que afetasse ele negativamente. Então, assim, só pra você ver o quão quadrado é dentro de uma cidade pequena essa questão, né? Mas afetou Hoje em dia que se foda. negativamente? Porque eu acharia que afetaria positivamente. Ah, eu não sei qual foi o resultado disso, porque eu nunca acompanhei muito de perto, eu nunca quis estar muito relacionada. Eu só não queria que a minha mãe ficasse exposta, Claro. porque a minha mãe é muito católica. Não Meu pai queria nunca se sentir culpa importou por causa com disso, isso. né? Meu pai nunca se importou com isso. Meu pai sempre foi uma pessoa que me apoiou desde o primeiro momento que eu contei pra ele. Eu contei pra ele antes mesmo de contar pra minha mãe. Eu contei pra ele quando eu devia ter uns 21, 22. Eu já pegava mulher há uns 5 anos já. Mas eu já sabia que ele ia aceitar bem. É um negócio que você sente, né? Assim, pela relação que você tem com os seus pais, você tem esse feeling. E com a minha mãe eu tinha muito medo, porque minha mãe era super católica, casou virgem, sabe aquelas coisas super quadradas, assim? E eu achava que minha mãe ia entrar em depressão na hora que eu contasse isso pra ela, né? E ela aceitou muito melhor do que eu imaginava, mas Nossa, que bom. no começo ela não quis conviver. É que é difícil isso. Pra quem nunca conviveu com uma situação Você tem que assim. esperar o tempo da pessoa digerir aquela situação, né? Eu não esperava mesmo que ela já me abraçasse e falasse, ai, que legal, vamos todos ceiar juntos e é isso, vida que Sim, segue. chama ela pra vir aí, vamos todo mundo. Calma aí, deixa eu. Não sei qual vai ser a reação. Nossa, imagina. Não, foi um tempo, inclusive foi mais difícil, porque como eu namorava homens e mulheres, e quando eu namorava homem, ela meio que retrocedia um pouco, assim, no avanço que eu tinha tido com ela, do tipo dela se acostumar e tal. Aí eu namorava homem, ela acho que esquecia, falava, foi uma fase, aí ela retrocedia de novo. Agora, nas últimas 2 namoradas, é que ela já entendeu. Eu falei, mãe, não é uma fase, acho que você já entendeu isso, né? Ficou bem claro. Daqui pra frente, talvez você só mulher, então é bom que você se acostume. E aí agora ela tá uma fofa, nossa. Ela é juíza de paz lá em Timbé. E aí as autoridades são chamadas para subir no palanque em 7 de setembro e tal. Ela foi proativamente, tá? Ela comprou uma camiseta escrito respeito a toda forma de amor, o amor escrito em arco-íris. E ela usou esta camiseta quando ela subiu no palanque de 7 de setembro. Você acredita? Uau! Não, eu fiquei em choque. Eu falei, e o quê? Eu estou vivendo um sonho. Será que eu estou viva mesmo? E assim, foi uma jornada de 8, 9 anos para ela chegar nesse ponto. Não foi rápido. Mas as coisas levam tempo. Exato, e tudo bem, né, gente? Assim, o importante... E aí, hoje, quando ela passou a aceitar essa minha forma de me relacionar com as mulheres, a gente se tornou muito mais próxima. Tanto que a nossa viagem para a Itália reflete muito isso, né? A gente muito parceira, muito amigas, e a nossa relação é outra, com certeza. Então, foi muito importante. Mas a Jaque, de 10 anos atrás, nunca diria que iria namorar só mulher. Imagina, sempre gostei muito de homem, né? Nossa! Pra quem tá vendo no vídeo, no YouTube, aqui dá pra ver que... Eu gostei muito de homem, mas hoje eu não consigo mais coisas, você acredita? Tá, peraí, eu não quero ser chato, óbvio que não é uma coisa que... Não quero ficar falando, não sei como tu sente com relação a isso, mas como assim? Tipo, de repente tu foi perdendo a atração Muito e doido. zero? Assim como aconteceu com a Karen. Tu vê um cara também foi bonitão, que tu acha processo. teu estilo, e que antigamente, quem sabe a Jaque, de antigamente teria sentido uma atração que não tem como escapar, tu sabe qual era o teu tipo, vamos dizer isso, né? Hoje em dia tu consegue olhar como se fosse um pedaço de carne. Mais ou menos
menos isso. Um puro pedaço de carne. Não, no passado, eu sentia atração... Assim, começou comigo sentindo atração muito mais por homem do que por mulher. Era bem mais homem do que mulher. Aí depois era meio a meio. Teve uma fase da minha vida que eu até pensei que se fosse pra ter um relacionamento longo, teria que ser com um homem e com uma mulher. Porque quando eu ficava muito tempo com mulher, simultâneo? Eu sentia falta de... eu ficava projetando assim, gente, pra eu ser feliz eu acho que vou ter que ter um casal. Vou ter que ter um casal meu. Mais ou menos isso. Porque quando eu ficava muito tempo com homem, eu sentia muita falta de pegar mulher. E quando eu ficava muito tempo com mulher, eu ficava com muita saudade de homem. Eu falava, fudeu. Ou eu vou ficar trocando continuamente de namorados e namoradas, ou eu vou ter que ter um casal. Mas isso eu acho que não ia funcionar. Sabe o que eu tô pensando agora? Quero continuar esse assunto, mas é que às vezes tu vê na TV naqueles programas que chama o marido e a mulher pra discutir alguma coisa, e daí a mulher fala, não, porque... Ou o cara fala, não, porque eu tô com esse cara e essa mulher... Basicamente o que eu quero falar é triângulo amoroso, alguma coisa desse tipo. Fala, cara, esse cara tá avacalhando, né? Que triângulo amoroso? Isso aí não existe, vai se fuder. E agora, ouvindo isso de ti, e eu te conheço, eu sei que tu não tá de brincadeira. Não, óbvio que não. Mas é realmente uma coisa que acontece. Não tem como uma coisa só ser tudo. Não é como uma coisa só te completar. Óbvio que eu sou heterossexual, tenho minha namorada, tal, mas tem coisas que eu só consigo fazer de uma maneira que seja legal pra mim com homens. Óbvio, não tô falando de sexo, não tô falando de... Mas tem outras coisas que é só legal com homem e coisas que é só legal com mulher, entendeu? Então, a gente tem coisas que dependem do sexo, digamos, masculino ou feminino. Do gênero, né? No teu caso, tem outras coisas que vai mais pro lado físico ou pro lado, não sei, que tu não consegue nem controlar isso, entendeu? De atração física. De atração física, mesmo, exato. Né? E de é curioso. necessidade física. Exato, mesmo, assim. é. Porque... apesar de hoje eu considerar que eu me relaciono sempre com pessoas, né, independente do gênero delas, e por mais que hoje eu esteja com mulher, eu gosto de pensar nisso, mas é diferente você ter sexo com uma mulher e ter sexo com um homem. É a natureza de cada um, né? Imagina, então, isso é completamente diferente. É muito diferente. A mulher a cabeça é o mesmo, digamos, não o mesmo, mas como é que dá pra comparar o jeito que uma mulher vai entender uma mulher como um homem vai entender a mulher? Não dá pra comparar. É basicamente incomparável. Porque... É completamente então, diferente. nesse aspecto, eu vejo que realmente não tem como comparar. E eu achava maravilhoso, tá? Ter o mundo inteiro de opções. Ótimo. Gente, 100% de aproveitamento. Não, mas tu ainda é jovem, tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Quem sabe no futuro eu volte a ser esse modelo flex. Mas hoje... hoje não. Então, mas eu não sei quando isso virou a chave, sabia? Eu acho que desde o meu último namoro... não sei porquê. De verdade, tento achar essa explicação, mas eu tenho... Na Itália agora... Eu olhei para alguns homens e falei, nossa, italiano de Milão, principalmente, né? Difícil. Nossa, meu Deus, muito gatos. Bagaceiro. Ah, tu achou bom? Muito gatos. Tá, mas eles tratam mulher muito mal. Não, mas não era nem a tratativa. Eu nunca cheguei a conversar com eles, mas às vezes na rua você cruzava por aquele modelo ideal de beleza, latino, sabe? bem vestido. Muito bem vestido. Cabelão, cachecolzinho. Aquela cara de homem mesmo. Isso. Aquele italiano que tem uma mescla de meio grotesco com um negócio charmoso, fashion. Enfim, aí eu falei, nossa, opa, tem alguma coisinha ainda lá dentro que pode mexer de vez em quando. Mas assim, eu acho que se eu efetivamente estivesse na frente de um homem e eu falasse assim, agora você tem que beijar ele, não conseguiria. Nesse momento, não conseguiria, não. Beijar? Não conseguiria. Nem beijar? Não. Sério? Não, sério. Caralho, doido isso, né? A mesma coisa alguém fala assim, vai comer esse pedaço de carne agora. Não consigo. Eu ia vomitar. Tá, mas a carne tu vai ter que engolir. Agora beijar só... Muito doido. Caralho, né? não, muito como doido. Pode isso, não, né? e é por isso que eu falo que eu acho que eu sou uma transformação e todos nós somos, todos, né? Mas óbvio. todo mundo, a gente, enfim, evolui, aprende, se conecta, desconecta, mas com relação a homem, isso está muito claro para mim hoje. E não sei se no futuro vai continuar. Pode ser que não. Pode ser que daqui 5 anos eu venha aqui fazer um novo podcast com você e fale, nossa... Menos, 5 anos é muito, né? Pelo menos um por ano, né? Pode. Tá bom, ó. Vamos combinar. Então tá bom. Eu quero sentar nessa cadeira aqui pelo menos uma vez por ano. Com certeza, né? Com certeza. Tá bom. E nós vamos colocar o que mudou, né? Quais foram as pautas? A gente vai relembrar. Não, mas só pra não perder a linha, com relação a isso que tu tava falando, antes quando tu tava ainda no meio das fábricas de fábrica. Voltou lá. Não, mas eu quero falar com relação a negócio de tu ser mulher e da tua postura sexual, que tu gostar de mulher. Bom, naquela época tu falou que tu gostava de mulher, homem, mas querendo ou não,
mesmo tu sendo, vamos botar bissexual aqui, vamos colocar isso como um termo, tu tem mais respeito pela mulher e tu olha a mulher diferente do que uma mulher heterossexual. O que eu quero dizer é que tu dá mais valor e tu não deixa se levar tanto por essa imagem masculina de a mulher tem que ficar em casa fazendo comida e o homem vai trabalhar e o homem em primeiro lugar. Onde eu quero chegar é o seguinte, como tu se sentia nesse meio, porque esse meio de indústria e de engenharia é muito machista no extremo. Nossa. E outra, os caras tratam mulher como se fosse lixo. Os caras já tratam homem, imagina a mulher. Eles olham, tipo, principalmente esses caras mais velhos de empresa, olham pra mulher, tipo, e como eles se sabiam, não sei se sabiam também, porque eu imagino que tu não deveria falar disso, abrir o tempo todo, ou mas vamos supor que chegassem, hoje em dia, se alguém for atrás do teu perfil de Instagram ou LinkedIn, vai ver. Vai saber. Na minha descrição do LinkedIn, meu perfil, já fala. Tá isso claro. Mas eu digo, tu não chegou a passar uns momentos desagradáveis, assim, de falar, puta, olha nesse mundo que eu tô, que bosta, essa galera é muito quadrada aí. Sabe que assim, eu tenho um privilégio muito grande, e aí eu me coloco nesse lugar de privilégio realmente, que era, eu sou bonita, desculpa gente, não, ela é mesmo. Falta de humildade. Por favor, vão no vídeo do YouTube pra ver, porque mas isso sempre ajuda um as pessoas. Esse é o comentário mais machista que a gente pode receber, né? Mas enfim, você é muito bonito, né? Então você sabe o quanto isso te privilegia no contato com as pessoas. As pessoas bonitas, elas são tratadas melhores. Mas mulher bonita... Mas mulher bonita tem as suas vantagens. Tem um AIS na manga sempre. Tem as suas vantagens. Então, as pessoas nas empresas por onde eu passei, eu sabia que isso me beneficiava. O que, de certa forma, me incomoda um pouco, porque algumas pessoas imaginam que as pessoas bonitas, elas são bonitas, mas elas não têm outras coisas. Elas não são competentes, elas não são inteligentes, elas não têm conteúdo. Então, muitas vezes, você tem que se provar mais do que uma outra pessoa. Então, assim, tem esses paralelos, tem os prós e contras. E eu sou simpática, né? Eu me envolvo muito fácil com as pessoas, assim, eu consigo ganhar as pessoas muito fácil. Então, eu nunca me senti maltratada no mundo machista, porque eu acho que essas duas coisas me trouxeram muitas vantagens. As pessoas devem estar achando que eu sou super... Não. Né? Tipo, nossa, você acha pra caralho, é bonita e simpática. Não viaja, meu. Mas eu tenho isso essa aqui é pra abrir o jogo mesmo. E eu acho que esse tipo de situação e esse tipo de assunto... é uma das coisas mais legais de falar, e eu acho que a gente... É para isso que esse formato é legal, para poder pegar cada assunto e cada coisa que é polêmica e esticar no máximo, falar no máximo que der, porque são coisas que não são pouco faladas. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, né? Mas é a pura verdade. E o teu perfil, eu acho que é muito legal, porque tu tá num trabalho bem sofisticado, uma coisa que é realmente de hoje, uma coisa muito hoje. Muito moderna. Tu é um exemplo de uma pessoa também que mostra... que tu tá pra frente pela tua opção sexual, pela maneira como tu enfrenta isso, entendeu? Pela maneira como tu se posiciona. Então, porra, eu acho que o principal é que as pessoas que estiverem vendo ou ouvindo isso vão achar isso uma coisa maravilhosa, entendeu? Quantas pessoas devem estar em casa, quantas meninas devem estar sentindo alguma coisa assim, sabe? Falando, caralho, não sei o que vai acontecer comigo, como que eu devo reagir com relação a isso, ou será que eu tenho futuro, eu me sentindo assim? Porra, olha aqui, ó, a Jaqueline Manelli, ela tá aí, ó, realizando os seus sonhos, fazendo o que gosta. De Timbé super mundo. Exato, para o mundo, decide o que gosta e vai lá e abraça aquilo, sabe? Não tem que fazer o que os outros acham que é certo, pra agradar ninguém. Vão ter que gostar de mim da maneira que eu sou, entendeu? Isso é verdade. Mas uma coisa que eu me preocupava muito era, exatamente por ser bonita, e principalmente, gente, eu não sou nenhuma beleza super natural. Não, ela é muito gata. Mas o ponto é, dentro de uma fábrica você se torna muito bonito, né? Porque assim, é um mundo... Ah, não, mas também o chão de fábrica, né? O chão de não, fábrica, mas tem outra também, né? Não é nem pelas pessoas, isso que tá usando aquela roupa... É a forma que tu tá vestido, tem que usar capacete, EPI, enfim, você se torna... E o olhão azul... Pá! Mas... iluminando o chão de fábrica. Das lanternas, assim, exato. Né? Mas o ponto era cuidar para que isso não sexualizasse demais a minha relação com os homens, né? Que estavam ali num meio muito masculino, porque 99% do chão de fábrica da onde a gente trabalhou era de homem, né? Meu Deus. Então, ver uma mulher é um negócio que já, assim, ativa todos os sentidos. E aí, cuidar para que essa comunicação não trouxesse neles esse sentimento de sexualidade, né? Para que eu não instigasse neles isso, porque era uma coisa que eu ficava muito preocupada. Eu não queria ser um objeto de eles irem pra casa e, sei lá, ficarem pensando em mim pra fazer alguma merda, sabe? Tipo, eu ficava super pensando... Com certeza. Assim, eu falava, tipo, eu não quero... O calendário da Jaque. Eu não quero ser já essa que a pessoa. garota setembro. Não, outubro.
Eu não quero ser essa pessoa, né? Então, eu tinha que tomar cuidado com isso, da maneira com que eu me comunico. Foda, né, seu puto? Quando eu tirar a foto do grupo lá nas festas, você já fazia uma careta ou ia com roupa preta tampando no pescoço, que não vai ter nenhuma foto minha. Não, exato. Hoje em dia, eu confesso que assim, eu tô pouco me fudendo pra isso. Foda-se. Eu me cuidava e me preocupava muito mais, assim, em não mostrar o corpo e tal. Hoje, com 32 anos, super aceitando o meu corpo, foda-se, né? Eu posto foto mesmo. E eu acho que a gente mudou esse mindset, a mulherada. Mas a mulherada... é fácil, né? Também tu tá bem. Não, mas se assim, alimentando eu bem, acho que feliz. a mulherada se desconectou desse apego, né? Do tipo, eu e as minhas amigas, a gente tava comentando sobre isso. Há, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente não... Nossa, super vergonha de tirar um nude, de tirar uma foto de biquíni e tal. Hoje você escolhe a foto mais pelada pra postar, Lógico. né? E tá tudo bem, e é isso mesmo que você tem que fazer. Se você tá feliz com aquela foto, Mas isso com é o seu maturidade, corpo, né, também. isso, vem com a maturidade. Claro. E eu acho que vem com esse meio que a gente hoje já vive, que permite um pouco disso. Que, cara, que se foda o que o outro vai pensar. Lógico, cada um Eu faz vou fazer o que eu quero. Mas naquela época eu acho que esse era o único cuidado que eu tinha. De nesse meio muito masculino, eu não ser sempre o objeto de cochichos, das pessoas falando, de eu ser a garota do mês de outubro, do mês de Sim, setembro. a galera olhando de e tal. longe, apontando ali. Exato. Então, eu Caralho. cuidava um pouco pra isso. Mas eu nunca me senti maltratada. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Ao mesmo tempo que quando eu falo também da minha opção sexual, eu já entrei no mercado de trabalho falando sobre isso. A minha primeira entrevista de emprego, eu namorava a minha primeira namorada, a gente morava juntas, e eu deixei isso claro desde o primeiro momento. Então eu queria entrar naquela empresa e eu queria que as pessoas soubessem que eu namorava uma mulher e que aquilo Nossa, era tu super era natural a pra mais mim. falada da empresa, então. Talvez. Naquele primeiro momento, no momento que eu entrei, eu acho que eu devia ser talvez a única mulher que namorava uma outra mulher tão abertamente. Eu sempre abri isso muito. No momento que os meus pais souberam, eu não tinha mais por que esconder do resto do mundo. Porque Exato. eles eram a minha única preocupação. Não por eles não entenderem, mas pela exposição que isso ia trazer numa cidade de 5 mil habitantes. Enquanto eles não entendessem, né, que eu estava feliz, que aquilo não era uma fase, eu tinha um pouco mais de cuidado. Mas a partir daquilo, eu deslanchei. E foda-se se a pessoa vai achar ruim ou não. Mas eu sei que eu tive muitos privilégios de poder falar sobre isso desde o primeiro momento que eu entrei no mundo corporativo. Mas teve muita gente que teve que se esconder por 5, 10, 15 anos, até hoje se escondem. A gente tem gente do nosso meio que hoje não se abre no Quem mundo sabe não tem corporativo. essa segurança pessoal que tu tem de já ter falado com a tua família, sabe? As pessoas às vezes... Tem gente que vai pro túmulo e não abre o jogo. Tem muita gente. Tem. E é que vai pro túmulo. desgastante. É É desgastante. desgastante você ter duas vidas. Você tem que ter duas vidas. Exatamente. Você chega no trabalho, as pessoas perguntam do seu final de semana, você tem que mentir. É? Você tem que inventar história. É muito desgastante. Não, imagina. Não, Nossa, deve ser um inferno. terrível, terrível. Tem gente dentro do LinkedIn mesmo que os pais falam, eu prefiro te ver morta do que te ver namorando uma mulher. Tá louco. Você Nossa. imagina, pessoas educadas, Sim, exato. né, que são de boa situação financeira e tal, e mesmo Mas assim isso não ainda são significa super... que não seja significa cabeça que você é aberta. cabeça aberta. Exato. Exato. Não, com certeza. Mas eu sempre fui privilegiada nisso e, assim, de novo, do alto do meu privilégio, posso agradecer e sei que não é todo mundo que consegue ter esse nível de abertura e de privilégio com o chefe, com colegas e todo mundo. Nossa. Mas isso é muito bom. Não, Nossa. tu deve ser referência para muitas mulheres que te rodeiam e que te seguem de alguma maneira, tanto no LinkedIn como em alguma mídia social, que sabem da tua postura, porque deve ter muita gente querendo, sabe, se soltar e ser livre e se sentir feliz e realizada como eu vejo que tu tá, entendeu? Isso é uma das melhores coisas. Nossa, é muito bom. E, pô, voltando ao assunto da fábrica, imagina quando os caras devem ficar sabendo que ainda, não, ela namora com mulher, nossa, então duas. Os caras pensam isso, cara, os caras são loucos, né? São. Mas amigo meu, esses dias, um amigo meu, nem sei se mais se considera amigo, ele falou assim, você tá quase casada e tal. Eu falei, não, mas já tô namorando outra pessoa e tal. Dele, nossa, mas é outra mulher? Eu falei, sim, agora, a partir de agora vão ser só mulheres, eu não namoro mais homem, não sinto mais atração por homem. Dele, mas com certeza é porque nunca pegou um homem bom de cama. Aí eu falei assim, não, sério mesmo que você vai vir com este papinho pra cima de mim? Eu falei assim, essa frase, ela é digna de um bloqueio da minha parte, né, pro seu perfil, porque assim... Não há nenhuma explicação de você comentar sobre isso comigo. Então, assim, pessoas do nosso convívio ainda soltam esse tipo de piadinha. Você fala, não, sério mesmo, a gente tá ouvindo isso em pleno século XXI, meu Deus do céu. É ridículo mesmo. Triste. Caralho, mas que massa, que massa que tu conseguiu se inserir num meio que permite que tu seja 100%, sabe, autêntica. E continue crescendo e faça a opção que tu quiser. Se tu quiser amanhã fazer uma curva de 180 graus, foda-se, vou fazer. Uhum. E o LinkedIn permite muito isso, né?
Eu hoje, a minha cordinha que eu cheguei aqui e tirei antes de entrar aqui na sua casa. Cordinha do quê? A cordinha Crachá? do meu crachá, ela é um arco-íris. Aham. Então, assim, às vezes eu pro meu cliente, eles já sabem que aquilo ali é realmente, né, o símbolo do LGBT. Sim, de uns anos pra cá, sempre foi. Eu lembro Sempre que antigamente foi, é. tu ia pra São Francisco, na Califórnia, tinha coisas de arco-íris. Isso, Mas tudo. acho que faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos que a bandeira do arco-íris Tá muito solidificou forte. Tá todos muito os forte. lugares. Tanto que lá no LinkedIn a gente tem, como a gente tem uma operação Latam, no andar que eu trabalho, nós temos todas as bandeiras dos países que a gente atende. E aí a gente hasteou uma bandeira de arco-íris LGBT para também representar esse público lá dentro. E é muito legal porque eu, pelo menos, sinto essa abertura. Não sei se todo mundo também tem esse sentimento, mas eu sinto que eu posso ser quem eu quiser, eu posso falar sobre o que eu quiser. A gente, no mês de junho, faz várias ações voltadas para o público LGBT e a gente fez um casamento gay. Sabe casamento de festa junina? Sim. A gente fez um gay. A gente tem um menino de um time parceiro do meu, que tava namorando e estavam indo morar juntos, e aí ele aceitou e a gente fez, óbvio, um casamento de mentirinha, né? Mas com beijo gay e tal, assim, pra toda a empresa, no horário do almoço. Então, assim, realmente o LinkedIn é um espaço que te permite isso, e é muito bom poder trabalhar numa empresa assim. Só usando até o que isso me deu de vantagem de aproximação, eu hoje sou muito próxima de vários gerentes, diretores que são desse grupo e que eu, pelo business, não teria tanta intimidade, tanto contato, mas que eu tenho essa abertura com eles porque a gente faz parte do mesmo grupo. Exato, esse é um outro grupo, claro. É uma outra comunidade que me aceita, que me absorve e que me dá essa abertura com pessoas, por exemplo, meu diretor de RH, meu diretor financeiro. Sim. Galera que eu provavelmente, de outra forma, não teria tanto contato, mas que aquele grupo me permite essa conexão. O mercado em São Paulo, de modo geral, está muito aberto com relação a isso. Eu vejo realmente que todas as empresas, a maioria das empresas estão com essa visão e tá todo mundo sendo aceito da maneira que é, sabe? E se não são, elas estão caminhando para tentar ser, né? Não, e sim, estão quebrando alguns paradigmas para tentar caminhar nessa direção mais aberta e deixar as pessoas serem quem elas quiserem, porque é muito difícil ter esse duplo papel. Não, exato. Nossa. E se uma empresa de alguma maneira mostra alguma coisa negativa nesse aspecto, eles fazem o máximo possível para mostrar o contrário, porque uma empresa hoje que é vista como homofóbica ou alguém que faz alguma coisa que é negativo nesse aspecto, nossa, todo mundo cai de pau. Nossa, teve um caso super recente, o Nubank super pra frente com esses assuntos também, eu vi esse banco novo. E aí eles fizeram um post no LinkedIn sobre as lideranças LGBTs da empresa. E foi super legal o post. O Nubank tem mais de 1 milhão de seguidores no LinkedIn. Então, assim, eles têm muita representatividade. Eles crescem absurdamente. E aí uma pessoa da Votorantim Cimentos, uma pessoa da área comercial, foi lá e fez um comentário dizendo... Foi um comentário preconceituoso, assim, e completamente desnecessário. E uma pessoa foi lá e comentou, em cima desse comentário, falando assim: bom saber que essa é a visão dos funcionários da Votorantim Cimentos, porque eu nunca quero trabalhar lá. Nossa. Em 5 minutos, a Votorantim Cimentos se posicionou e falou: olha, essa não é a visão da empresa, a gente não concorda com esse tipo de postura. Fez mais um monte de explicação e falou: esse funcionário já não faz mais parte do nosso time. O cara foi demitido em rede social em menos de 5 minutos depois do comentário que ele fez. Então, a gente não vai mais aceitar esse tipo de postura. As empresas não podem mais aceitar esse tipo de comentário, porque realmente não é mais condizente com o que a gente vem trabalhando, né? A questão de diversidade, ela é muito forte, muito latente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu falei: caralho, bem feito pra esse cara. Agora ele vai aprender, nem que seja pela dor, a não se posicionar. Cara, você quer ser preconceituoso? Eu acho que todo mundo é preconceituoso. Tem algum nível de preconceito, um nível de racismo. Sim, a gente tá a gente tá aprendendo, né? Lógico. Várias expressões que a gente usa ainda são expressões racistas. E quando eu aprendo que aquilo é uma expressão racista, eu deixo de usar. Mas enquanto eu não conhecia que aquilo era uma expressão racista, eu talvez estivesse usando. Mas a gente vai evoluindo. O comentário que esse cara fez foi completamente desnecessário. Eu falei, bom... E aí, eu fui pro teto, eu lidero um projeto no LinkedIn para construir casas nas favelas, em situações de extrema vulnerabilidade. Eu vi outro dia, tu tava martelando, toda suja de barro, exausta, sei lá o que tava fazendo, morta, construindo casa. Tava construindo casa. E aí... Falei, essa é a Jaque Engenheira que eu conheço. Com o capacete, né, o EPI lá. Tá, qual que é o do projeto? O projeto é assim, o Teto é uma organização que nasceu, se não me engano, no Chile. E hoje ele está presente em vários países e a ideia é construir casas em comunidades de situação de muita vulnerabilidade.
Eles não atuam, por exemplo, nas favelas do Rio, que já tem uma puta infraestrutura. Puta infraestrutura que eu digo assim, as casinhas já são lá de alvenaria, você tem um centro comunitário, você tem mercadinhos e tal. Eles atuam nas comunidades que realmente não tem esgoto, às vezes não tem água, não tem, são realmente comunidades muito, muito, muito nas que básicas, mais necessitam assim. mesmo, Isso. sim. Mais E carentes. Mais carentes. E daí a ideia é que algumas instituições privadas ou mesmo as pessoas deem dinheiro e aí com os voluntários você consegue construir casas que a gente chama de... São casas temporárias para durar aí de 5 a 10 anos, casas de madeira. Tem 3 tamanhos de casa, as maiores são de 4x6, então é uma casa bem pequenininha. As mesmo. maiores? 3x6, na verdade, 18 metros quadrados. Quando você vai para uma comunidade, você realmente entende o nível de privilégio que você vive. Imagino. Por isso que eu reclamei do quarto de 60 metros quadrados. Porque antes de ir para Vegas, uma semana antes eu estava construindo casa com teto. Nossa, então tu foi Aí do lixo ao luxo. eu fiquei pensando, gente, eu construí uma casa de 18 metros quadrados para uma família inteira viver e agora eu tô aqui num quarto sozinha de 60 metros quadrados. Assim. Então, era um paralelo que era muito discrepante, sabe? Aquilo me incomodou um pouco. Mas é porque eu tinha acabado de voltar de uma construção. E aí, dentro do LinkedIn, a gente faz um bazar para arrecadar fundos. E o LinkedIn tem uma plataforma que você coloca uma grana e ele dobra. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada com esse bazar, os funcionários levam coisas para vender e a gente abre para o prédio inteiro comprar, desde roupas até decoração, serviços. Tem gente que vende leitura de mapa astral. Claro. A galera faz de tudo para vender e para ganhar dinheiro. E aí a gente coloca essa grana na plataforma, o LinkedIn dobra, e aí esse ano a gente conseguiu dinheiro. Dobra, que tu quer dizer, duplica o valor que foi arrecadado. Exato. Então a gente arrecadou 20 e tantos mil, isso virou mais de 50 mil. Pô, e a gente conseguiu construir 3 casas com o teto. Cada casa custa 16 mil reais, mas na verdade a casa custa 8. Então a gente financia a nossa casa e a casa de uma construção universitária. Porque eles fazem esse papel muito voltado com os universitários. Os universitários é que são voluntários. Por quê? A ideia é que esses universitários de hoje, eles vão ser os CEOs de amanhã, os diretores de amanhã. Então, se eles conseguem, nesse momento da vida, ter um pouco de contato com esse nível de dificuldade, quando eles estiverem lá na frente, num nível de privilégio ainda maior, eles vão conseguir ter uma consciência social muito mais crítica e desenvolver projetos que beneficiem essa população também, né? Para diminuir essa desigualdade. Certeza, claro. E aí, quando você está lá, você consegue perceber que as pessoas, elas não têm CEP. Então, se ela não tem CEP, ela não pode se inscrever, às vezes, numa escola. Quando não tem casa, tu disse. Isso. Às vezes claro. você tem um barraquinho, né? Você tem, às vezes, uma coisa feita de compensado. É muito doido, é muito doido. Você tem que ir um dia para poder ver qual é a situação de privilégio que você vive. Então, as pessoas... Eu já fui em comunidades aqui em São Paulo. Eu tenho um amigo que cresceu numa, e uma vez a gente foi fazer uma visita. É sinistro. É doido. O negócio, assim... por exemplo, a pessoa não tem CEP, porque ela... Para a prefeitura, ela é invisível. Aquele espaço da casa dela, ele não existe. Ele não é regulado. Sim, não consta na lista. Não consta no registro. Exato. Ele não existe para a prefeitura. É tudo gato, eletricidade, água se tem, né? Se tem, né? Agora, no final de semana que eu estava construindo, eu falei, putz, gente, preciso fazer xixi. Aí a menina me levou numa casa perto e aí a dona da casa falou assim, eu até posso te deixar fazer xixi, mas não tem água para você puxar a descarga. Porque balde. A água, se vem, é só à noite. Não, tava sem água. Tipo, faz um buraco e já era. Até tinha um vaso sanitário, você faz xixi, mas o xixi vai ficar lá. Sim. E se fizer número 2, vai ficar lá. Porque ainda bem que era xixi. Ainda bem que era xixi. Porque não vai embora. Aí fica ali. É muito não, vai doido. lá, faz. Tem que levar um saco, pega o saco e leva embora, né? E aí, quando você começa a pensar no desdobramento que isso se traduz, imagina, a pessoa não tem CEP. Aí muitas vezes ela não consegue arrumar uma escola para o filho dela, porque ela não consegue no sistema escolar verificar qual é a escola mais próxima, porque ela não existe para a prefeitura. E se ela não existe, ela não consegue muitas vezes votar. Então, se ela não consegue votar, ela não consegue escolher um representante que vai entrar no poder e vai poder ajudar aquela classe. É muito doido. O nível de privilégio a gente já nasceu com tantos níveis de privilégio que a gente nem consegue pensar nessa dificuldade. Nem imagina quanto que a gente tem para perder, né? Acha que isso já é já vem o básico, um CPF, que nem tu falou, um CPF, um CEP, um CPF, coisas que todo mundo a gente já tem. Os caras são indigentes, não tem RG, às vezes não foi nem registrado, nem conta sabe. De banco, que conta de não, banco? Conta de banco. Cartão de crédito? Cartão de crédito, celular. A pessoa que vai na minha casa fazer limpeza, ela não tem celular. Eu falo com a filha dela. Pô, mas nos dias de hoje isso aí chega a ser eu até invejo. Então eu perguntei, Maria, que desapegada que você é, né? Mas eu nunca tive coragem de perguntar se é pela condição financeira, se é uma opção com dela. Com certeza, enfim, né? Tu acha que ela tá tentando desintoxicar do Instagram. Não, eu tô tentando, tô tentando desintoxicar, que eu tô muito tempo por dia no Insta.
Claro que não, coitado, Difícil, né? É difícil, né? Então, assim, aí a gente lidera esse projeto e a gente também investe, né? Leva a grana para pagar essas casas e traz os voluntários do LinkedIn para construir. Para minimamente deixar as pessoas em contato com uma realidade tão diferente que às vezes está do lado. A gente foi construir casa ali do lado do Morumbi. 20 minutos de carro do Mas LinkedIn. aqui tem muito contraste. De Cidade Jardim, ali Muito. quando vê, tá o shopping mais chique da cidade e atrás tem uma Uma comunidade. comunidade gigantesca. Quem ia dizer que os nerdzinhos do LinkedIn eu tava lá dando martelada e botando. Mas eu confesso que é difícil engajar a galera, viu? Mas precisa de difícil. pessoas como você pra chegar lá e mostrar que se eu tô aqui, linda, martelando meu dedo aqui nessa porra, por que tu não vai? Entendeu? Me sujando inteira de terra, de Exato. lama, enfim. Mas depois que Referência. as pessoas vão, elas ficam muito felizes. Se- Porque aí você volta pra sua casa, imagina, daí você saiu de lá, você tá podre de cansado, porque é bem exaustivo fisicamente. Tinha um terreno lá que tava só lama e a gente tinha que carregar os painéis do piso e das paredes por esse terreno de lama. Então eles colocaram várias tábuas assim pra gente tentar passar e não escorregar na lama, porque eu tava de bota, né? De bota de borracha assim. Sim, é Porque galocha. era galocha, porque tava uma lama gigantesca. Daí você chega em casa, você tem água quente, você tem água quente, você tem uma cama limpinha, lençol limpinho. Comida na Você tem uma geladeira. cama só, você tem uma casa só pra você. Que é isso. As pessoas lá, às vezes, são 9, 10 pessoas numa casa de 18 metros é isso. quadrados. Então, assim, é um único cômodo. Imagina que o pai e a mãe estão ali dormindo junto com todas essas crianças e fazendo Zero outras privacidade. crianças. Exato. Isso. Fazendo essas crianças na frente de outras crianças. Então, assim, é uma relação que aí você passa a não julgar mais, né? Por que faz mais filho? Por que Outra que vai, por realidade. que vai Não tem pro como caminho se das não drogas? tem como se colocar na mesma maneira de pensar, é outra realidade. Assim, por que. E aí você começa a ver, né? Puxa, o episódio de Paraisópolis, da polícia ter entrado, né? Poxa, 9 crianças, basicamente, morreram pisoteadas. Aí você começa a perceber, era o baile funk, cara, tava rolando o baile do Denis no mesmo final de semana, né? E a galera lá fumando maconha, usando muito mais droga, possivelmente, do que a galera que tava lá na favela. E a polícia vai fazer esse tipo de batida lá no baile do Denis? Não vai, né, cara? Então, assim, sabe, são tantas camadas sociais abaixo da nossa e tão desprivilegiadas que aí quando você minimamente tem um pouco de contato, você fala, cara, eu vou agradecer por tudo que eu tenho e vou minimamente poder ajudar até onde vai, né, o meu poder de poder ajudar, porque essa galera vai ter que lutar muito pra chegar bem menos de onde eu tô. É foda. Nossa, meu. É muito crítico. É foda, mas é bom. Tipo, eu acho bonito de ver. Parabéns, né? Pô, que bom. Deve dar um sentido de uma recompensa, assim, dentro, né? É muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você sai de lá assim, ó, se sentindo... Eu, pelo menos, né? Não, reality check, né? Você fala assim, cara, por que aquelas crianças... sei lá, daí você passa a acreditar em karma, alguma coisa tem que ter. Por que essa criança já nasce naquela condição, sabe? O que ela fez que ela merecia nascer lá e eu mereci nascer nessa condição tão melhor, né? Então, assim, é um negócio muito doido, porque tem muita criança. Tem muita criança. O que mais tem criança? Não param de fazer criança. Não param de fazer criança. Mas é a única coisa que você tem pra fazer. E outra, não tem instrução, não... Não sabe usar camisinha, Não sabe que usar- pode ir no posto pegar a pílula. É muito doido. E eu sou muito apegada com criança, né? Então eu saio de lá, parece que eu quero adotar a creche inteira, né? Mas eu fico... Quem sabe uma hora dessas tu volta pra casa aí. Nem sabe sim. ainda, claro. Essa é uma outra questão, né? Nossa, eu falo demais. Mas Aqui é pra falar demais. Esse é o formato. eu já tive a certeza de querer ter filhos meus. E olha esse benefício que o LinkedIn dá. Vou fazer mais uma propaganda. Vou achar um filho no LinkedIn. O LinkedIn te dá reembolso de até R$23 mil para custos com inseminação ou adoção. Caralho. Sim. Sério? Sério. Para até 3 filhos nesse formato. Esse dado eu nunca tinha nem ouvido falar. É, muito doido, né? Eu posso ter até 3 filhos desse formato. Então, se eu quiser fazer inseminação e, sei lá, os meus custos forem 30 mil, o LinkedIn vai me dar 23 de reembolso. Muito doido, Em né? dinheiro ou em serviços? Em dinheiro. Eles te pagam? Dinheiro. Porra. Dinheiro. Isso se tu fizer esse contato através do LinkedIn, tu disse. Não, eu sou funcionária do LinkedIn. Aham. Ah, tá. certo? Tu por ser funcionário. Isso. Entendi. Eu Agora por entendi, ser desculpa. funcionária, já que funcionária do LinkedIn, eu vou ter um filho com a minha esposa. E eu vou usar a inseminação artificial, que é um processo super caro, né? Super. R$23 mil o LinkedIn me reembolsa. Ou tive custos com adoção, quero adotar, e isso tem vários custos inerentes ao processo e tal, o advogado, muitas vezes. O LinkedIn me reembolsa até R$23 mil. Muito doido isso, né? Nossa, Mas demais. muito. E é assim, a gente conseguiu esse benefício esse ano, que eu achei incrível, e o e-mail que veio contando sobre esse benefício era: o LinkedIn apoia
todos os tipos de família, né? A gente entende que todos os tipos de família são importantes pra gente e aí por isso a gente quer conseguir ajudar. E aí a ajuda é nesse formato, de realmente reembolsar. Cara, demais! Mas eu sempre tive certeza que eu queria ter meus filhos. Acho bonito, mulher grávida, barrigão e tal. Eu já cheguei a sonhar estar grávida e sentir a criança se mexendo dentro de mim. Um negócio muito louco, né? Acho que com o passar do tempo, esse sentimento materno ele tem ficado muito latente em mim. Que eu não acho que seja algo obrigatório pra mulher, tá? Assim, não acho mesmo. Eu acho que cada um tem que fazer o que quiser. E pode ser que no futuro eu nem tenha filhos. De novo, eu sou uma mutação. Pode ser que daqui 5 anos a minha ideia seja completamente diferente. E tanto é que hoje eu já não sei se eu quero ter mais os meus filhos, mas eu quero adotar. Eu sempre quis adotar, isso sempre foi uma certeza. E eu sempre quis adotar uma criança mais velha, de uns 5, 6 anos. Já é um desafio maior. Que são as crianças que normalmente nos orfanatos elas acabam tendo menos probabilidade de serem adotadas, né? Então, se for para fazer a diferença na vida de alguém, eu queria muito fazer na vida de alguém que tá realmente assim, muito difícil de conseguir alguma coisa. E aí, quando eu vou pra comunidade, aí eu saio de lá assim, puta que pariu, eu quero adotar todos eles. Queria levar comigo. E eu me apego, eu chego em casa, depois eu fico mal. Eu fico uma semana assim, um pouco lembrando das crianças, do contato. Fica aí carregada. vendo foto. Não, eu entendo. E elas são tão fofas, gente, elas são demais. E elas têm um nível de... Porque na favela, na comunidade, você tem que... É assim, é você por você mesmo, né? Cada um por si, não tem... Você tá brigando, você tá assim, no momento de luta com as pessoas que... De luta e de parceria, né? Mas você tá disputando com as crianças que estão ali contigo e com os adultos também. A gente sempre leva muita comida do LinkedIn para essas construções. Porra, eles estão se dando bem, então, hein? E aí sempre que sobra a gente deixa com a galera da comunidade. E na última agora a gente deixou vários salgadinhos e tal com uma criança. A criança nos pediu, a gente falou, claro, pega, o que você quer pegar? E ela pegou vários, assim. Imagina, aquilo para ela é o máximo, né? Meu Deus. E aí, de repente, a gente continua andando, de repente essa criança veio atrás da gente chorando. Eu falei, o que aconteceu? Tinha, sei lá, 2 caras mais velhos. Roubaram. Pegaram da criança, exato. Então, assim, ela tá lutando com ela mesma, com as outras crianças. É a lei da selva ali. É a lei da selva, exatamente. Então, elas são muito mais evoluídas. Enquanto uma criança que tá aqui estudando num colégio da Zona Sul, não sabe nem... A mãe não deixa ela atravessar a rua sozinha pra ir no inglês... Essa criança, cara... Tá pedindo dinheiro sozinha na rua, não tá nem com o pai. Ela já tá lá vendendo doce na rua com metro, ou vendendo paninho de prato. E assim, já cuidando dos irmãozinhos, já sabendo cozinhar. Você fala, caraca, ou ela aprende ou ela não é ninguém naquele mundo, né? E aí você fala, nossa, que doido, né? Então, é muito... Eu saio das construções sempre muito tocada. Nossa, em São Paulo é realmente... É mais fácil você se deparar com essa realidade. Tem lugares onde as pessoas não chegam a ver essa miséria que tem aqui em São Paulo, Não. mas aqui, às vezes, tu faz uma curva errada ali, tu cai num lugar que tu fala, meu Deus, onde é que eu tô? O que é isso? Uhum. Mas, pô, que bom que vocês têm esse projeto, que bom que vocês conseguem ajudar essas crianças e, pô, quem sabe um dia tu aparece com uma criança Já adotada. pensou? Nossa, eu muito vou massa, ficar cara. muito feliz, vou ficar felizona. Mas eu queria ter um casal. Então, se eu adotar, acho que eu quero adotar 2 irmãos. Já pensou? Planos futuros, veremos. Eu acho que hoje eu com 32, quando eu tinha 20, eu olhava para as pessoas de 32 e falava, nossa, pessoa velha, né? Claro, tipo, eu tava falando isso. Via as pessoas de 30 e poucos Mas na é que balada. mas é que o 40 de hoje é os 30 de antigamente. Hoje em dia as pessoas se cuidam muito. As pessoas têm, sabe, não tem mais aquela, voltando àquele assunto que a gente falou antes, não tem essa de precisar estudar, ter família. Hoje em dia as pessoas querem conhecer o mundo. Hoje em dia tu não tá pronto pra ter uma família com 20 anos. Não, hoje em dia imagina. tu quer tanta coisa pra aprender, tantos projetos pra desenvolver antes de, vamos dizer, sossegar, de parar num lugar só e resolver que é aqui que eu quero tocar o resto da minha vida. Ou não. Às vezes o cara quer ficar viajando o resto da vida. Exato. E é isso, né? Mas eu lembro que eu via as pessoas de 30 e poucos na balada e tal, e falava, nossa, essa velha, esse velho. Não era essa a nossa conclusão? Aí hoje eu me olho e você fala, gente... Tava no Arung semana passada aí que eu te vi. Até amanhecer lá. Eu sou a doida do rolê, né? Eu sou a inimiga do fim geral, assim, eu nunca vou embora antes da festa acabar. E eu namoro uma menina de 23 anos hoje, então assim... Então tá com vitalidade na flor da pele. Mas eu sou muito mais enérgica do que mesmo? ela. Eu falo, gente, essa geração mais nova é uma geração muito Nutella. A gente é muito mais hardcore, a gente aguenta muito mais. Claro, pô. Não, eu levo salompas pra balada. Se eu tô com dor e 6 da manhã eu tô com dor, eu boto salompas na minha lombar e fico até as 9, 10 da manhã. Porra, É óbvio, eu super
Utiliza os... Sou prevenida, né? Tem que utilizar todos os recursos, né? Os recursos para isso. Mas é isso mesmo. Acho que os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30. Então, quando eu projetava ter filhos aos 35, hoje eu já acho que esse plano não é mais um plano que precisa ser efetivado. Posso ter com 40, com 42, 45. A gente tem longevidade hoje, né? E se for pensar na adoção, qualquer hora para sempre, 60, 50, quando eu quiser. Exato. Você não tem obrigatoriedade de ter uma idade... Porque a mulher, né, quando a gente fala Lógico, de ter a mulher um sempre filho, tem essa, digamos, deadline, né? Que fala, até tal idade eu preciso ter minha família. O teu óvulo, né, saudável, ele vai até uma determinada idade, apesar de que você pode congelar os óvulos, mas você tem esse limite biológico. Quando você passa a falar de adoção, foda-se a idade, não tem limite, né? de idade. Tem limite. Você pode adotar com 60 anos e tá tudo bem. Então, isso me coloca num patamar de não ter que me preocupar hoje, né, com criança, com filho. Apesar de que meu instinto materno, eu vejo criança na rua, eu fico hipnotizada. Eu só quero olhar pra criança. Eu fico assim, ó, tipo, no restaurante... mas mulher, quando chega nessa idade, bate sim, bate um hormônio. Mas sabe que várias das minhas amigas hoje não querem ter filhos? E isso é uma decisão, assim, parece super consistente já, consolidada. Eu falo, olha, gente, mas eu acho legal ver isso, sabe? Porque sempre a mulher foi culturalmente ensinada que ela tem que ter a família, que ela tem que ter filhos, e se ela não tiver essa tríade, né, do filho, do marido e tal, ela não é uma pessoa realizada. E eu acho que a gente tem que ver esses exemplos de mulheres empoderadas, que se sentem super bem-sucedidas sozinhas, sem filhos, sem marido, e são felizes, e tá tudo bem, né? Não existe uma regra para a felicidade de cada um. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu me vejo tendo filhos no futuro. É uma coisa que eu consigo me projetar assim. No seu tempo, como tu falou, mas deve ter mulher que ela deve ter medo de alguma mulher que ela conhece que teve filho e acabou a vida dela. Digamos, acabou a vida dela no sentido de que não tem mais vida social, não posso mais trabalhar, realizar meus sonhos, a menos que tenha dinheiro para pagar uma babá em tempo integral, que às vezes a pessoa nem quer, porque não quer uma babá criando o filho. A mãe tem um filho e fala, não, eu que vou criar meu filho, foda-se o trabalho, foda-se tudo, agora essa é a minha vida. Então a mulher que vê que essa é a vibe que rola depois que tem filho, pensa, putz, será que é isso que eu quero, me entregar nisso agora? Tantos sonhos que eu quero realizar, tantos lugares para conhecer, tantas pessoas para conhecer. É foda, né? É uma doação, né? Exatamente. Você passa é uma escolha, né? É um caminho que... Exato. É uma doação pro outro. É a criança que vai reger todo o trajeto da tua vida. Você não manda mais em nada, né? É verdade. Mas é muito bom, né? Porque como eu não transo mais com homem, eu não tenho mais probabilidade nenhuma de engravidar. Então eu não me preocupo mais com isso ser algo que aconteça repentinamente. Isso é uma bela vantagem. Nossa, é uma bela vantagem. Roda, hein? Nossa, não tem que se preocupar. Não tomo mais pílula, maravilhoso. Nossa, não preciso mais ficar preocupado se a menstruação não desceu e tal. Cara, que muito vida bom. louca, hein? Tá bom, não vou nem perguntar mais nada. Acho que esse é um bom ponto pra finalizar aqui. Pra encerrar aqui a conversa. E eu queria pedir pra tu, não sei se tu quiser divulgar algum contato, alguma coisa no LinkedIn. Bom, Jaque Mandelli no LinkedIn, certeza, né? Jaqueline, eu acho que eu tô como Jaqueline Stecanella Mandelli. Stecanella. Mandelli com dois L's. Com dois L's e no final. E algum outro contato profissional ou pessoal, que se tu quiser que a galera veja tuas fotos na Itália ou no Arung? Não. Então, tá o bom. meu Instagram é só pra quem é bem conhecido mesmo. Então, tá bom. Não procurem Jaque Mandelli no Instagram que não vão encontrar. Podem até me adicionar, talvez não vão ser aceitos. É bloqueado? Fechado. Muito bem. Mas no LinkedIn vai ser ótimo trocar. Tanto que eu abro o meu perfil do LinkedIn, se você for ler, né? Eu sempre falo que é legal ter um resumo, porque no resumo você vai falar coisas que não necessariamente são ligadas ao teu Eu li, carreira. Achei muito legal. Então, assim, eu falo que eu sou vegetariana, que eu gosto de bike, que eu apoio causas sociais, que eu não falo claramente que eu sou lésbica, mas eu falo que eu apoio a causa LGBT e tal, levanto essas bandeiras, né? Então, se porventura vocês quiserem trocar informação sobre isso, ou ter alguma curiosidade ainda sobre LinkedIn ou sobre essas causas, tu deve ser ídola no LinkedIn. Conectar. Não, né? Para, né? Para, né? Eu sou teu fã. Eu sou tua fã. Que bom, é bom, né? Mas, pô, Jaque, obrigado por aceitar meu convite. Pô, fazia o quê? 11 anos quase que a gente não se via, acho, por aí. 11 anos. E, pô, tu tá quase igual, hein? Na verdade. Nossa, óbvio, muito melhor, porque tô muito mais, sabe... já naquela época a gente já éramos bons amigos, mas hoje tu tá, tipo, num outro patamar. Eu também imagino que a gente deve ter mudado bastante na personalidade, na maneira de pensar, mas... quando encontra velho amigo, é bom sentir aquele camaradagem e todas as lembranças e ver que a gente ainda tem muito em comum, né? É verdade. Mas obrigada a você pelo convite. Gente, eu tava tentando encontrar com essa pessoa, olha, meu Deus do céu, ele tem uma agenda muito difícil.
E aí eu fiquei muito feliz com o convite de poder vir aqui, relembrar várias coisas, começar falando da faculdade, nossa. Exato, passamos bom. acho que por todas as Por etapas, todas as as etapas da épocas. nossa vida. É. Mas ainda quero te chamar um dia aqui pra falar só de alguns assuntos mais Tá bom. trash, Tá bom. a mais gente fala. pesado, Tá bom. pra gente fazer um underground mesmo. Tá bom. Esse foi mais Esse profissional. vai pra Deep Web, É, próximo. aquele Beleza, vai. Isso. Não, tem que vai aqui mesmo. Eu quero fazer assim, um dia uma coisa relax, outro dia não dá pra assunto saber polêmico, o que vai vir. assunto Exato. polêmico. Tô dentro e adoro. Então tá bom, Então, assim, combinado. obrigado, hein, Jaque? Obrigada a você. Valeu, galera que tá Beijo. ouvindo. Não esqueçam de ver no YouTube o vídeo pra poder ver a Jaque, pra poder me ver. E também todos que estão ouvindo no podcast versão áudio, obrigado. Falou, galera. Falou. Yay! Muito bom.